Sejam bem-vindos ao Podflexo, o podcast da Itirama. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre os desafios dentro da produção de uma fábrica de rótulos e etiquetas autoadesivos. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma edição do nosso Podflexo, podcast da Itirama, e estamos aqui na nossa 8ª edição. Estive somando a nossa audiência dos 7 episódios anteriores e já ultrapassamos as 10 mil visualizações no YouTube. E sempre que a gente encontra clientes, parceiros e amigos, embora a gente sempre fique na dúvida se deve continuar com esse bate-papo, todo mundo nos incentiva, né, Tom? Não, continua, põe o tema tal, tema... tem vários pedidos. E aí, até atendendo a esses pedidos que a gente tem recebido, um dos temas que sempre nos abordam é trazer para o nosso Podflex um tema mais técnico. E não simplesmente técnico sobre flexografia, é trazer temas relacionados à produção. E o episódio de hoje traz um tema muito interessante. Eu creio que talvez seja um dos podflexos com conteúdo mais abrangente, porque vai atender donos de indústrias de rótulos e etiqueta, gerentes, supervisores de fábrica, impressores, ajudantes de impressores. Ele tem uma gama muito interessante, muito relevante para o nosso mercado. E para contribuir com esse material, com esse tema, nós vamos trazer 2 convidados hoje aqui para o nosso bate-papo, e 2 caras que conhecem muito a indústria de rótulos e etiquetas, não só como assessoristas, como consultores, mas também são profissionais que já trabalharam dentro da indústria de rótulos e etiquetas como supervisor, como gestor de fábrica. Então eles trazem muita experiência, muita bagagem para esse nosso bate-papo. Hoje ambos trabalham na Itirama como consultores de clientes, e o legal deles é que eles não atendem o cliente, um determinado perfil de cliente. Eles têm bagagem aí, já deram consultorias para clientes na Alemanha, na Grécia, Emirados Árabes, América Latina inteira, Brasil inteiro. Então são 2 caras de peso que têm essa expertise para compartilhar aqui com a gente, e eles vão trazer temas que eles vivem o dia a dia. Quando eles entram na empresa para dar aquela consultoria, eles vão trazer quais os grandes problemas, os grandes desafios que eles encontram, e talvez possa ser um material que vá trazer reflexão, vá trazer dica, ou vá trazer sugestão de melhoria para muitos dos nossos espectadores aqui do nosso Podflex. Bom, daqui a pouco eles estão chegando no estúdio, e antes da gente começar sobre esse tema, eu vou trazer um outro tema também muito falado no nosso setor, que é o que a Feira FlexiLabel deixou de legado para o nosso mercado. Que recado ela trouxe? Para onde o nosso mercado está indo? Qual que foi a grande tendência que foi observada nessa feira? Então, antes dos nossos convidados chegarem, a gente abrir o tema sobre os desafios dentro da indústria de rótulos e etiqueta, nós vamos abordar rapidamente aqui esse tema macro. E aí, estamos aqui com o Tom, da Itirama, cadeira fixa aqui, a gente sempre está debatendo junto, e o Júlio, diretor da Natal Graph, que também sempre presente aqui no nosso Podflex para contribuir com dicas, informações e a opinião dele sobre esses temas. Bom, então antes da gente abordar a parte técnica, Tom, queria que você começar por você. Vamos lá. O que você acha que essa feira FlexiLabels, a FlexiLabels, que não é uma feira qualquer, em número de visitantes, hoje ela passou a Label Expo México, então ela se tornou a maior feira do nosso setor, muito específica para a América do Sul, em especial Brasil, né, que é o maior público. Então o que essa feira deixou de aviso para o nosso mercado? Tipo, para onde o mercado está indo hoje, para onde ele vai amanhã? Esse é um tema bem legal. Eu acho que isso chamou bastante atenção, né, da gente fabricante, de quem está atuando no mercado, né? O principal ponto, muitas empresas distribuindo e revendendo máquinas digitais numa gama de preços de A a Z.
Então a Tanto gente europeias, europeias, chinesas. chinesas, americanas, italianas, enfim, tem máquinas para todo gosto e todo valor. Então hoje o que chamou a atenção é que a digital não é mais algo blindado, como era. Exclusivo. É. E é uma mudança no mercado muito grande. Por quê? Porque quando se falava em digital há 10, 15, 20 anos atrás, a gente falava em rótulos de altíssimo valor agregado pelo Porque pouca custo. gente Pouca gente tinha, tinha para exato. ofertar, então, assim, era algo único. Talvez fosse a justificativa do porquê pagar tão caro numa tecnologia Exatamente, digital, né? exatamente. Então, assim, clientes relatavam, né, vendendo rótulo a R$ 3, isso há 20 anos atrás. Era um valor super bacana e atrativo. Hoje a gente percebe o seguinte, essa invasão, tem distribuidores dizendo que está vendendo 40 máquinas por ano, enfim, no Brasil, óbvio que pode ser vários segmentos, mas é algo muito comum hoje. Ter uma digital hoje não é nada de diferente. Exato. É mais um, vamos dizer assim, né, dentro do mercado. E esse produto digital, eu acho que todo mundo vai entender o que eu vou dizer. Ele compete na estratégia da empresa no produto de alto volume. Por quê? Porque quando você tem uma empresa flexo e você está produzindo de médias tiragens e você almeja aumentar, você tem que partir para um equipamento que te dê uma resposta com uma configuração adequada. E quando você olha para a pequena tiragem, você vê um investimento no digital. Então, assim, você tem uma gama que você atende e sobrevive e você quer ampliar. Então, vai da mesma régua. Por que não eu não invisto numa máquina mais larga, com mais velocidade e pego as tiragens grandes e sigo em frente ali com um faturamento maior e Sim. justifico meu investimento de 4, 5 milhões, 3 milhões, 2, enfim, né? A máquina escolhida, ou vou para a máquina digital. Então, hoje, a digital ela caiu nesse mesmo problema. Na minha concepção, a um curto período, essa digital ela vai também se saturar nesse campo. O que você quer dizer é o seguinte, será que tem tanto mercado de E pequenas tiragens para essa invasão de digitais que está chegando aí? quando, Será que que, não vai faltar mercado? quando questionamos para clientes, por que você não almeja lá o pedido maior e tal? Não, cara, aí tem uma pirâmide, uma ponta que briga ali. A gente vai para o pequeno, hoje também é uma pirâmide que está se tornando pequena, porque a oferta de digital no mercado é muito grande. Então hoje você sai de um range De todos os de preços, né, Tom? todos os preços. Então, assim, quando você fala no mercado de produto Prime, ok, mas será que existe esse produto Prime? Eu vejo gente assim, vou fazer Pra... rótulo para vinícola, mas será que Mas, existe tanta cara, vinícola, pequena tiragem para então, assim, tanta... existe tiragem pequena, ok, porém em produtos de baixo valor agregado. Que Então, daí assim, também não aí justifica não justificaria uma um digital. investimento de alto porte financeiro. Hum. E aí fica essa, vou crescer para onde? Isso deixa uma mensagem que a Flexo ainda, nesse período de mínimo e máximo, O que é meio do bolo, o meio do bolo ainda ele flexografia. ele é flexografia, não tem, é indiscutível. Legal, uma solução digital, mas ainda esse mercado, o que tentou se transformar um ganho a mais, e hoje a digital é um complemento, e aí está cada vez mais comprovando que ela vai continuar sendo um complemento da Flexo no meio do bolo, né? Essa foi a sua visão Essa é macro uma visão aí do macro que a feira quis dizer quis para o dizer e mercado. mostrou, porque é muita gente. E Sim. essa demanda, né, da digital, ela acaba. Não vai conseguir suprir todas essas máquinas no mercado. Uhum. Como é o rótulo de grande tiragem também, que todo mundo Sim. não tem esse pedido para todo mundo rodar grande Esse tiragem. pedido gigante Não existe. de centenas de milhões Não também existe. existe, mas não para Não para tanta. todos, Para né? todos, Para exato. todas as empresas, no Aham. caso, de Flexo, mas o meio do bolo ainda ele vai se manter aí por muito tempo. Muito bem, Július. E você, Július, dentro dessa feira que você participou ativamente ali todos os dias, conversou com tantos clientes, parceiros, qual que é a visão que você tem para onde o nosso mercado caminha? Apenas acrescentando o que o Tom falou, eu vejo duas limitações existentes nesse mercado digital. Talvez seja pela falta de informação das empresas que vendem, porque nem sempre elas são os fabricantes,
Na maioria dos casos são distribuidores ou revendas. Primeira coisa que eu vejo de limitação, e as empresas me procuram, é qual é o primer que eu posso usar para que a tinta da impressora digital ancore. Não tem essa facilidade que tem a flexografia. Em muitos casos não existe primer. É papel tratado. E é R$ 35 o metro quadrado. A segunda limitação é acabamento. Também não tem a facilidade que existe a flex de você fazer uma laminação com cola UV. Não é simples assim. Então, o problema é que essas informações não são geradas para o cliente na hora da compra. Então, às vezes, ele não calcula isso no custo de venda do material dele, e nem sempre até com o cálculo, ele não vai poder gerar esse produto que, a princípio, ele ofereceu pro É cliente. verdade. Mas de uma maneira mais macro, Júlio, olhando para a feira, o que você acha que a feira deixou de recado para hoje e para o futuro em relação à nossa Os indústria? números não mentem, né? O segmento cresceu, entre uma feira e outra, no mínimo 30% que eu vi A ali. feira estava muito maior, com muito mais A expositores. Né? flexografia, cada vez mais ela cresce, ela abrange outros segmentos que anteriormente não abrangiam, que era offset, agora eu vejo na Flexíveis, né? flexíveis, então assim, cada vez cresce mais. E em relação à concorrência específica da feira, o mercado está aberto para todo mundo, a princípio. Existe concorrência leal, existe concorrência predatória, nós somos obrigados a lidar, e o nosso diferencial como fabricante nacional é, enquanto muitas empresas vêm ao Brasil a cada 2 anos para dar um tiro, nós estamos aqui fazendo no mínimo 6, 7 eventos por ano, próximo do cliente, ajudando o cliente a tirar os trabalhos e informando para eles quais são os motivos que levam eles a não realizarem. No dia a Então, dia, né? nós temos uma aproximação muito maior, e eu acho que esse é o ponto que a gente leva em consideração para uma visão muito otimista do que vem pela frente, independente da quantidade de concorrentes que haja no mercado. Então, na sua visão, a feira traz essa mensagem que, tipo, está se aumentando o número de players e fornecedores, enfim, o mercado tende a ser mais competitivo. E aí, quando eu falo competitivo, é nas duas pontas, porque se o mercado está crescendo, né, com fornecedor de tinta, com certeza também está aumentando o número de convertedores. Então, talvez a gente vislumbre o mercado mais competitivo em termos de custos, né? A concorrência leva à excelência. Com Seja certeza. você melhorar o Que seu faz custo, melhorar, né? seja você se aproximar mais do cliente naquilo que ele precisa realmente, do que ele está comprando desnecessariamente Sim. para o trabalho dele no momento. Então, eu acho que nós temos uma vantagem por estarmos aqui no território nacional. Eu vou trazer a minha visão da feira, o que a feira deixou de mensagem, e aí óbvio que eu me sinto mais confortável em falar dentro do mercado de máquinas. Então, primeiro eu achei que foi uma feira muito bem feita, eu acho que ela é bem setorizada. Quem foi lá, diferente às vezes de visitar uma Expo Print, que aconteceu um mês antes, que tem envelopamento, cartonagem, copo, sacola, era uma feira assim que quem está na indústria de rótulos, para qualquer stand que olhasse, era uma solução dentro do seu negócio. Então, muito bem focada. Eu acho que do lado de fora teve os pontos de melhoria, foi extremamente difícil de estacionar, porque estava acontecendo com uma outra feira que é a FISPAL. Mas dizem, né, que feira boa é assim, é difícil de estacionar, difícil de parar, também um pouco do reflexo do sucesso do evento. Mas a feira, inclusive, já trouxe uma solução para a próxima edição. Eles vão estar desvinculando de um evento grande do lado, que foi o caso dessa, junto com a FISPAL. Mas para quem entrou lá dentro, foi uma feira muito completa. Eu diria que, não vou falar em percentual, porque é difícil falar, mas quase toda a cadeia de fornecedores estava lá. Um ou outro que não estava lá, o resto todo mundo estava lá. E aí quando você olha, do ponto de vista de máquinas, eu vou puxar um pouco o gancho que você deixou, para mim a Flexo ainda é a rainha da nossa tecnologia dentro da nossa indústria. Eu contei 9 máquinas em exposição dentro da feira, eu não contei esse número de digital, eu acho que não bateu. Para todo mundo que eu conversei, e algumas pessoas me perguntaram, Rony, digital Flexo, estou na dúvida, porque hoje tem digital no preço de Flexo. Sim, é mais barato. E todos falavam assim, não, mas eu não quero, tipo, eu não vou virar digital. É que eu quero comprar digital porque eu tenho uns negocinhos que eu preciso fazer em digital. Então, para mim, ficou clara a mensagem de que digital, cada vez mais, é uma máquina complementar.
Então, assim, o cara compra para ter lá, e muitos desses, às vezes, compram soluções super low cost, e você vai visitar a gráfica depois, ela tá lá num canto, embaixo de uma lona, e as flexos estão rodando. Então, para mim, foi uma mensagem clara. Embora, às vezes, especialistas do setor falem que o futuro é digital, para mim a mensagem é clara que hoje ainda a Flexo é a rainha das tecnologias dentro da nossa indústria. 9 máquinas em exposição, é um número consistente. Sim. E aí a gente tinha quase a representação de toda a nossa indústria ali, em termos de máquina flexográfica. Então, para quem não visitou a feira, ou para quem passou muito rapidamente pela feira, a gente tinha ali Cromia e Renaflex, vamos falar assim, separando por blocos, né? As duas brasileiras ali. Outras empresas que talvez fizeram a apresentação com melhor conteúdo, mais bem organizado, foi Tirama e New Peter. Talvez foram as duas marcas que mais trouxeram apresentação técnica, mostrando tecnologia de verdade, com apresentações mais consistentes. Ambas empresas, Etirama e New Peter, com tecnologias iguais, assim, as duas máquinas muito similares, ambas rodando multissubstratos. Aí eu vou puxar a sardinha para a Etirama, né? Porque eu achei que a Etirama rodando térmico lívido também trouxe uma complexidade diferente. A New Peter rodou BOPP. Mas as duas máquinas fazendo setup ali basicamente iguais, rodando praticamente na mesma velocidade, também com multissubstrato. As duas fizeram apresentações belíssimas. A Etirama, e aí de novo vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Eu achei que ela ter uma máquina menor, que foi a S, exclusiva para autoadesivo, foi a cereja do bolo. Com certeza. Inclusive foi a máquina que a gente teve bons resultados de vendas na feira. E essa máquina a gente apresentou todos os dias com um substrato diferente, em parceria com a Avery Dennison. Um dia foi material para vinho, o último dia a gente rodou um pré-lançamento da Avery no Brasil, que é um top coat novo, rodando cast cure a 120 metros por minuto. Encantou quem esteve lá para ver o modelo. Então, por esse modelo, se a gente for fazer um ranking, eu acho que a Etirama ficou na frente por ter essa solução a mais do que a New Peter, que também estava fazendo boas apresentações. E aí, ambas com máquinas de acabamento, a Etirama com a revisora servomotor para multissubstratos. A New Peter esse ano não tinha solução de revisora, então a Etirama tinha essa solução de acabamento. E a New Peter com uma solução de acabamento para máquina digital, uma máquina chinesa. E aí, fazendo um gancho, o outro bloco, vamos dizer assim, de fabricantes de máquina da feira, seriam as soluções chinesas. Antes da feira, criou-se uma expectativa muito grande sobre o que viria de China, já que um mês antes, na Expo Print, foi 60% da feira era China, até apelidaram Expo China, né, a Expo Print em São Paulo. Então imaginava-se uma invasão chinesa, falou-se muito no primeiro semestre de que a China, preços incríveis, altíssima tecnologia e tal, então esperava-se uma presença sólida da China também. E aí, para surpresa, não só minha, mas acho que todo mundo que visitou a feira, eu contei, eles estavam mais no fundo do pavilhão, eu contei 4 fabricantes de máquinas chinesas em stands extremamente pequenos, com banners grudados com durex. Eu até tirei umas fotos que eu achei curioso, um silver tape assim, o que para mim é um contraponto à tecnologia, à inovação, ao capricho, Não condiz, né? ao cuidado do detalhe. Eu achei uma apresentação muito simples para quem está vendendo ultra tecnologia, e nenhum stand de marca chinesa com máquina em exposição. Nenhuma. A única máquina chinesa que estava em exposição era a Weigang, dentro do stand da Fornax, que é um distribuidor de máquinas gráficas para todo o setor da indústria de gráfica, não específica da nossa área. E ela não estava ali como uma protagonista. Ela estava ali no meio de... Tinha laminadora banda média, tinha máquinas de acabamento, multimarcas de diferentes fabricantes chinesas.
ela estava ali um pouco como Mais um coadjuvante. Esperava-se, por tudo que foi falado do que viria em termos de tecnologia chinesa, esperava-se mostrar para o mercado a eficiência, uma troca de trabalho em 1 minuto, com pouco desperdício. E eu acho que frustrou quem foi lá para ver isso. Não teve essa apresentação toda. Era uma máquina que, curiosamente, era uma versão antiga da Weigang, a gente que está acompanhando, né, Uhum. em feiras e tudo mais, estranhou-se trazer um modelo já que não é o atual modelo da marca. Mas esteve lá presente, enfim, rodou. E aí eu faço uma pausa aqui enfim, deixo aqui os parabéns a todos os fabricantes e distribuidores de flexografia que honraram a flexografia dentro da nossa indústria, todos ali, cada um com o seu mercado, cada um com o seu tipo de cliente, e existe mercado para todos eles, mas a flexografia se fez presente. Para mim, nesse evento, ela mostrou mais uma vez que ela é a rainha da nossa tecnologia, e que a digital, muito presente na feira também, principalmente com marca chinesa, está cada vez mais como uma máquina auxiliar, uma máquina menos relevante dentro de uma indústria de Até rótulos e pela etiquetas. competição, né, dentro do mercado e os preços cada vez mais Hoje reduzidos, você né? vê lá na feira máquinas de 1 milhão, 1,5 milhão, com branco, com um monte de coisa. Então, assim, elas viraram máquinas menos relevantes dentro do faturamento de uma indústria gráfica. É tipo ter para não. Ter para não ficar sem ter a solução, né? Mas não Exato. como uma unidade de negócio relevante no faturamento. Essa foi a minha visão, um balanço que eu fiz ali sobre todo mundo que estava, fabricante de máquina, distribuidores, enfim. Eu acho que quem esteve lá está de parabéns, fizeram um bom trabalho. Estar numa feira não é fácil, é caro, é dispendioso. Sim. E todos estão de parabéns. Representamos a indústria de máquinas flexográficas. Um adendo, acho que eu falei em um Podflex, eu não lembro se foi o sexto agora ou o sétimo. Existia essa linha do tempo, né, da Flexo, tambor central, a gente acabou virando a chave em 2011, 10, 11, Isso, e só aí para modular. para modulares, e ela vem cada vez mais se fortalecendo, acho que está numa curva ainda na parte crescente, né? E dentro desse meio, né, dessas melhorias que aconteceram dentro da Flexo, ela ainda tem muita coisa para acontecer. Para esse nicho de público, eu tô falando a nível Brasil, tá? Com Que é onde eu certeza, atendo. com Então, certeza. tem muita coisa que vem para ajudar, para agregar, para melhorar setup, melhorar a qualidade, velocidade, a questão da indústria 4.0, 5.0, que é deixar a máquina mais automatizada, facilitar a operação, né? Que é uma grande dificuldade do mercado. Todo mundo fala mão de obra. Então, assim, tem muita coisa vindo. E eu acho que falar numa substituição de tecnologia ou se igualar a qualquer tecnologia hoje dentro do mercado flex, eu acho que É o que a gente sempre fala pretensioso. para os clientes. Às vezes um cliente chega para nós e fala assim, cara, agora eu estou precisando de uma digital. A gente sempre fala o quê, Tom? Você não está precisando de uma digital. Você está precisando de uma solução para uma tiragem pequena ou para atender um cliente, né? Eu sempre brinco o seguinte, que o digital virou sinônimo de pequena tiragem, mas você não está precisando de uma digital, você está precisando de uma solução para pequena tiragem, que inclusive pode ser uma flex. E é interessante isso, e aí volta a questão de quem cobrava 20 anos atrás R$3 um rótulo, que isso era único. Hoje não é mais único. Hoje o cara tem uma máquina de 650 mil usada e ele pode ter uma briga de preço. Aqui na nossa região, há 10 anos atrás, tinha uma ou duas. Agora deve ter mais de 6, talvez 10. Então, assim, já não é mais algo exclusivo. Não, né? Não tem uma proteção, né? Vamos dizer. E todos os lugares que a gente vai, raras exceções, ela sempre é um processo complementar. Complementar. Até é discurso de quem vende a digital. Que ela é um complemento da Flex, né? Então, o que eu vejo a longo prazo é que esse mercado Flex se fortaleça por novidades, por melhorias, não só tinta, insumos, tecnologias, máquinas. Eu acho que a gente vive melhorias constantes dentro da nossa engenharia para melhoria de máquina. Com certeza, a Natal, em tinta, Avery, a Maxis, todo mundo está trabalhando para melhorar. Então,
eu acredito que venha muita coisa boa ainda, né? Obviamente, a digital se fortalece cada vez mais dentro de uma máquina auxiliar Sim, para pegar um pedido específico. específico. E muitas empresas, vendo esse movimento, aí eu vou além um pouquinho do comentário, já estabeleceram também o que eu vou atender e o que eu não vou atender. Então, tem muita gente já se ligando, porque você fazer um investimento para entrar numa briga de preço, Às vezes é melhor só abrir mão. uma coisa é você ter uma briga de preço com 1 milhão de rótulos, outra coisa é ter uma briga de preço com um pedido de 100 metros lineares. Porque tem a briga de preço, óbvio, na tiragem grande, né? Na Sim, média, vamos sim. falar numa média tiragem. Mas é diferente o que deixa para a empresa, né? O que vale é o resultado. Mas bom, é isso, é só esse Mas, complemento. não, legal, Tom. Os nossos convidados já estão aqui no estúdio. Opa! Então eu vou pedir a gentileza do Július para a gente abrir espaço aqui para eles. Mas antes, Július, deles entrarem no estúdio para a gente iniciar esse bate-papo, e é um bate-papo mais técnico, mais de chão de fábrica, os problemas do dia a dia do impressor, da indústria de rótulos e etiquetas, quais são as dificuldades do dia a dia. E eu não poderia deixar de deixar uma pergunta para você responder, porque você é um cara que escreve diariamente problemas e soluções dentro da nossa indústria. Há o que? Há uns 3, 4 anos, Júlio? Na verdade, Deve por ter e-mail há 11, milhares de... por e-mail há 11 anos e pelo WhatsApp há 6 anos. Então, com certeza, são mais de 1000 episódios dos já seus... tá. Então, eu não poderia encerrar aqui contigo sem pedir para você, não sei se você vai lembrar de cabeça, mas assim, eu queria que você trouxesse para nós 3 casos de problemas e soluções, assim, 3 casos emblemáticos que você vivencia diariamente aí com os seus clientes, com a ajuda que você faz junto à indústria. O que você traria aí dos 3 tops aí para nós? Então. Acho que eu precisaria de uns 3 dias para descrever. Para só os pensar em mais- tudo. É o tipo de trabalho que nós fazemos, justamente para auxiliar o cliente a superar aqueles obstáculos a princípio que ele tem. E é normal ter. Bom, eu vou pegar 3 questões macro. Tá, até melhor macro Para que você resolver a maioria abrange dos mais. problemas, você tem 3 fases: ancoragem, secagem proporcional à camada e polimerização. Então, na ancoragem, a questão mais esdrúxula que eu presenciei, e não foi uma vez, foram várias, é o cliente que tem um tratador Corona na máquina instalado, ele compra o material top coat e ele quer retratar o top coat com Corona. Porque ele passou Como a que você caneta, vai né? abrir a porosidade do material que é selado? Você vai criar uma estática tão grande que a tinta não vai ancorar. Ele passa o top coat no Corona. Tu não vai ancorar nada nunca ali mais. E a Na verdade, segunda, o porque contrário, na né? verdade O material já é top coat, aí sim, chega ele na passa o gráfica, Corona, ele quer passar o que Corona. às vezes, muitas vezes o problema é falha na aplicação do top coat. E tem a questão contrária. O cliente tem um Corona, aí ele, em vez de usar um primer que tem a possibilidade de pegar o tratamento e levantar, ele usa um verniz base da tinta. Só que o verniz base da tinta, ele pega a DINA da tinta, que é a DINA do material. E se a DINA tá baixa, o verniz transparente também não vai levantar. Perfeito. Então são duas coisas também que não vão funcionar. O primeiro episódio que você deu aí, o cara tá gastando uma grana com o top coat e ainda passando o Corona, Que não adianta nada, que também tá estragando o gastando material. energia e Sim, gastando e na segunda ele quer processo. levantar o tratamento com a DINA de uma tinta que é baixa igual. É um seria... desperdício, né, de recurso, de tempo, Sim. enfim. A imagino. segunda coisa é secagem desproporcional à camada. Então, por exemplo, o cliente aplica uma tinta no térmico. Aí ele bota uma camada altíssima e reclama que os dados variáveis estão acinzentados. Estão acinzentados por quê? Porque a camada é muito além do necessário. Porque é um térmico. E tem a questão inversa. Você quer uma cor muito pastel, muito clara, ao invés de ele cortar essa tinta para chegar no claro, ele vai abaixando a anilox, fica clarinho, ok, mas na hora que vai ancorar Ribble, não ancora Ribble. Porque o nível de tensão superficial está muito mais baixo do que o necessário para o Ribble ancorar. E a terceira coisa é polimerização da resina. É química. Matéria da 4ª série. Nós estamos num país que lá no sul tá 10 graus de manhã cedo, no Nordeste está 35. Não dá para trabalhar com uma tinta da mesma forma que trabalha lá no Nordeste, igual no Sul.
Existem aditivos que melhoram a cura da tinta, que melhoram a aceleração da secagem da tinta, e também tem o inverso. Tanto o Naquele- V quanto o solvente? Sim, tanto o V Júlio? quanto Ou água quanto solvente. aham. Então, enquanto lá em cima, no Nordeste, você vai precisar usar mais redutor de viscosidade para repor a água que evapora na base de água, o retardador para repor a aceleração na solvente, e o diluente UV para repor a alteração do pH no UV, lá no Sul, o procedimento é o inverso. Então, esse é o tipo de trabalho que nós fazemos, porque a tinta, ela diz qual que é o problema que está tendo. A questão é que a pessoa que está operando a máquina não está sabendo ler o que a tinta está pedindo. E aí, como você não sabe ler qual que é o problema, como é que você vai resolver o problema? Então, é esse o trabalho que nós fazemos diariamente aí. A Flexo ela é bem, como o próprio nome diz, bem flexível, Cara, né, eu Júlio? falo muito que a Flex é um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que praticamente tudo se resolve. O lado ruim é que tem que parar um pouquinho e pensar. Ela não é uma receita pronta. Não é igual um offset. Aham. Você tem uma tem receita que Tem, mas aí você tem que enxergar o Você problema tem que e consultar, assim buscar como é na tinta, numa máquina, Sim. consultar o fabricante da máquina que você adquiriu, A que ele ferra- rapidamente vai te dar o retorno, deveria lhe dar o retorno, e o da tinta também é igual. Isso entendeu? a gente vê em ferramenta de corte, em code, em Matéria-prima. cast, em matéria-prima. É realmente. Tudo é possível, né? Mas tem que entender a lógica do processo. né? Até a pessoa pergunta, tá, mas essas matérias vão ser publicadas até quando? Até sempre. Eu sempre Porque me perguntei sobre isso. Será que nunca vai Então, acabar, Júlio? sempre, às vezes o problema é o mesmo, mas o ângulo que se dá o problema é diferente. Então, o Entendi. número de variáveis é uma progressão. E eu acho que a Que não própria termina. melhoria, né, dentro daquilo que foi dito aqui, dia a dia, vai sim. pintando Olha, coisas novas. eu chego a afirmar que não existe um mês sequer que não entre um desenvolvimento na Natalgraph Novo. e que não saia um produto novo na Natalgraph advindo de outros processos de pressão que não a flexografia. Ah, entendi. Então, Aplicações, né? tá ruim porque tá bom. Bora. Muito bem, Júlio. Sem palavras para agradecer mais uma participação sua aqui, sempre trazendo a sua experiência e sua expertise aí na área de tintas e a sua visão de mercado também, né? A sua e a de toda a Natalgraph. Nós vamos chamar agora os nossos convidados aqui para se juntar a nós aqui. Opa. Quer deixar uma última mensagem, Júlio? Aproveitando esse espírito que nós colocamos de sempre estar melhorando, a Natalgraph tem previsão de inauguração da sede própria nova até setembro, começo de outubro, e nós lá teremos uma sala de convenções só para dar treinamento. Eu vi as fotos ontem, então tá bonito, hein, Júlio? No espalhador. Spoiler. Obrigado. Tá joia. Muito obrigado, Júlio. Obrigado a você. Obrigado, Galera. Júlio. Muito bem, estamos hoje aqui no estúdio com dois convidados ilustres, Difícil ter esses meninos aqui no Brasil, hein? colegas dentro da Itirama, o Robson, nosso técnico assessor dos clientes, o Bruno, o Robson completando 5 anos de Itirama, 5 Robson? anos esse mês. E 20, quantos anos de... 25 anos 25 no anos mercado. no mercado. Bruno, já um pouco mais tempo, Um pouco mais. 10 anos na Itirama. 10 anos de Tirama E dentro do mercado, 20 anos 20 no anos, mercado. comecei em 2006. Para abordar o tema que a gente quer trazer hoje aqui, que é os desafios que tem dentro de uma indústria de rótulos e etiquetas, eu e o Tom talvez não sejamos os mais gabaritados para falar, e eu acho que vocês dois que dão consultoria para clientes nossos, deram capacitação na Grécia, Costa do Marfim, Nigéria, Alemanha, Nigéria, Jordânia, Jordânia, Rússia, inúmeras vezes. e, obviamente, Brasil e América Latina toda, México, Colômbia, Peru. E por que eu estou mencionando todos esses países? Não só pela experiência que vocês têm, mas é uma bagagem que vocês vão trazer, não só de um cliente específico, sei lá, do Brasil. Não, vocês têm uma visão de um convertedor de rótulos e etiqueta da Alemanha, Espanha, acho que quase todos Espanha vocês eu já- visitei pelo menos umas 10 empresas lá. mais. Enfim, é uma bagagem que vocês trazem. Me chamou a atenção para fazer esse episódio, uma vez que eu estava viajando com o Bruno, a gente foi para a Espanha visitar alguns clientes, e a gente ia passar rapidamente em cada um deles, e teve um dos clientes que pediu para o Bruno ficar 2 ou 3 dias lá. Isso. E aí o Bruno falou assim, Rony, o primeiro dia eu não fiz nada, porque a máquina estava toda zoada, suja,
bobina de papel em volta da máquina. E o primeiro dia eu fiquei organizando a empresa do cara. Então, bom, primeira coisa, vamos limpar a máquina. Cadê as luvas? Pô, aqui não tem luva. Como assim não tem luva? O Bruno pediu pro dono, nossa, precisa comprar luva. Limpou máquina, bobina de papel no meio do processo. Eu falei, pô, Bruno, você não foi lá orientar ele a trabalhar com a máquina, você foi lá primeiro organizar toda a produção dele, e aí você falou para mim, eu me recordo que para mim foi meio impactante, você falou assim, Rony, quase todos os clientes que eu vou, a primeira etapa é organizar É isso. a fábrica do cliente, ajudar ele a estar com tudo organizado para que a máquina trabalhe bem, flua bem o trabalho. E aí nos chamou a atenção de trazer essas histórias, pautas. essa experiência que vocês têm. Então, antes de começar, eu queria que ninguém melhor do que vocês mesmos para se apresentarem, né? Começar aqui com... Quer começar, Bruno? Vamos lá. Se apresentar rapidamente para o mercado e aí a gente já começa a soltar alguns temas aqui para a gente debater. Bom, chamo Bruno Pedrosa, já estou no segmento há 20 anos aí, tenho uma experiência larga com banda larga também, eu iniciei o projeto conhecendo o Flexo, depois através de alguns amigos, banda estreita, Tirama, e 10 anos atuando aí, dando treinamento, fazendo testes, desenvolvimento e vivenciando nossos clientes, nosso mercado, compreendendo, trazendo soluções e apoio, né? Fazê-los trabalhar melhor com a máquina, né? Com mais eficiência. Isso. A maioria das vezes. E Robson? Bom, me chamo Robson Lázaro, tô na Itirama já há 5 anos, no mercado aí de rótulos adesivos, só trabalhando com banda estreita já há 25 anos, iniciei em 2001 e passei por produção, coordenação, sempre fazendo a melhoria contínua aí nas empresas também, e hoje fazendo esse trabalho de consultoria na Itirama, ajudando os clientes a tirar a melhor performance dos seus equipamentos e ajudando no dia a dia do processo aí para que tenha mais rentabilidade para a empresa. Que desafio. Desafio. O papel do grande. Bruno e do Robson, eles iniciaram dentro da Itirama como técnicos, né? Sim. E hoje eles não atuam mais com instalação de máquina, esse processo. Eles realmente estão no cliente para assessorar eles a trabalhar melhor com a máquina, né? Tem cliente que fala assim, o seu técnico veio aqui, a máquina começou a rodar. Bom, eles não levam mala de ferramenta, eles vão só com conhecimento operacional e de processo. E a proposta, quando eles saíram da área técnica, foi justamente essa. Né? Isso. Capacitar os clientes a trabalharem melhor. Na maioria das vezes, assim, entender a dificuldade, porque assim, minha máquina não performance, por inúmeras coisas que a gente vai debater aqui. Sim. E aí esse desafio foi feito para mim e para o Robson. E o Robson também aceitou por já vinda do segmento. E entender, porque assim, de verdade a gente chega lá, nossa, o seu técnico tá aqui e a máquina roda, ele vai embora e não roda. Por algumas coisas, alguns fatores, ou algumas falhas que às vezes o dono ou o gerente não tá no chão de fábrica todo dia e acaba não enxergando isso. Então esse é o nosso desafio. Confesso que não é fácil. A gente vê algumas coisas raras aí, porém gratificante. Vamos falar então sobre essas coisas Vamos. raras. Eu queria trazer como... O primeiro ponto, Claro. que assim, complementando o que o Bruno está falando, é assim, nós não chegamos na empresa do cliente para ensinar o impressor dele a trabalhar. São impressores esse é o formados, né? primeiro ponto. Sim. Nós vamos buscar como retirar a melhor performance da máquina. Porém, não é porque o cliente comprou uma máquina nova, né, Bruno, que Isso. ele resolveu todos os problemas dele. Não. Nós vamos debater isso aqui durante nosso bate-papo, porque tem muito antes disso. Para impressão, enfim, Tudo, organização. Acho que o Então ponto, tem tudo isso, o né? ponto crucial é a organização. Eu enxergo que ele é assim, se eu for jogar em números, ele representa 70% aí da produção, das né? dificuldades. Das dificuldades. Até trazendo, já que você tocou nesse ponto, hoje tem muitos convertedores de rótulos e etiquetas que têm uma performance incrível Sim. em termos de volume de conversão, e tem alguns clientes que não desempenham. Uma performance E nada. assim, atuam no mesmo mercado, muitas vezes com a mesma máquina, uns voam e outros não conseguem sair do primeiro estágio. Eu queria que vocês trouxessem de informação assim, o que vocês mais enxergam nas visitas que vocês fazem, em que essas indústrias que não estão performando, o que eles estão pecando? Onde quem está nos assistindo hoje
pode, de repente, prestar atenção dentro do seu parque fabril e falar assim, cara, eles falaram e isso realmente eu acho que está acontecendo aqui dentro. Então, eu queria que vocês, um de cada vez, trouxesse aqui um ponto sobre esse tema. Sim, bom, eu falando sobre isso, né? O ponto principal que eu vejo onde os clientes estão errando nessa parte é uma parte a comunicação, tirando a limpeza, que nós já falamos aqui e tal, né? Organização, mas a comunicação. Comunicação entre setores. Dentro de setores da Entre indústria. setores, Aham. isso. Isso envolve gerência, Receber. coordenação, dono de empresa, principalmente os donos de empresa, que eu vou pontuar aqui. Primeiro, você não tem como performar com uma máquina trabalhando com tintas vencidas. Não, isso. Cara, é Mas besta falar isso, Tinta mas... vencida acontece muito? Nossa. Vou te dar um exemplo aqui. Eu estava no México, não precisa falar nomes de clientes, mas eu estava no México e a máquina, uma máquina nova, estava conseguindo rodar a máquina a 15 metros por minuto. Cara, uma máquina nova. Não tem Tudo, como isso. tudo ok, né? Não, tudo ok. Material ok, tinta ok. Mas por quê? Tá assim, não seca, tá? Faz a medição de UV, tinta UV, tá tudo certo, tudo indo. Poxa, me trouxeram o galão de... Falei, me dá o galão de tinta. Trouxeram o galão de tinta, tava lá a data. A tinta foi fabricada 2 dias antes. Eu falei, mas como assim 2 dias antes? A tinta tava vencida. E eles mentindo pra mim. Ou seja, num ponto desse, vamos concordar que você não tá mentindo pra mim. Você tá mentindo pros seus números. Para você Você tá mesmo, mentindo né? pro seu caixa. É essa comunicação que não Essa que é a falta, né? comunicação. Então, ou seja, assim, essa comunicação. O encarregado de produção não sabia que estava vencido porque o coordenador, o diretor, O líder. pediu para alterar ali não, eu não posso comprar outra tinta. Aproveita o que tem aí. Aproveita o que tem aí. Aí você revalida uma tinta. Ponto. Não Aí secava. é máquina parada, baixa velocidade, devolução Sim. de trabalho, Aí- porque você quis economizar Então, em mas tinta. é uma economia tola. Sim, sem Como que dúvida. você vai economizar? Estávamos falando aqui de tinta e tal. Uhum. Vamos supor que você paga R$100 no quilo da tinta. Você economiza R$100. Só quanto você está perdendo de hora máquina Só parada? a máquina é quanto, né? Papel, hora homem. Uhum. Então, tudo Aí, isso fora a devolução, né? fora a que pode devolução, ocorrer. você corre o risco Mesmo do que seu cliente consiga devolver. performar com essa tinta, ele vai performar com uma baixa velocidade. Claro. Por isso vai gerar uma necessidade de uma compra Mas de eu fiquei máquina. curioso, Robson, além da tinta, pra gente não... É. Deve ter um monte de itens Claro, aí. além da tinta, o papel. Os pontos que você mais pega, Sim, vamos dizer assim, porque deve ter centenas O pra material que se utiliza, eu quero economizar no material para mim não gastar matéria-prima. Aí você coloca lá pro Caio, a empresa coloca para fazer o acerto na máquina um material Mais fino. offset falar. Uhum. de 50 gramas lá, 50 micras. Porém, depois que você coloca o material normal, você está falando do liner, adesivo, frontal, Já variou tudo. você vai ter que refazer esse acerto. Ou seja, até que ponto isso é economia para você? Entendeu? Então, esse é o ponto. E aí, o trabalho que nós fazemos, né? Que é assim, peguei a tinta vencida. Ok. Poxa, mas essa tinta aqui, ela tá vencida. Não, eu não tenho como fazer assim. Você tem o número do fornecedor? Tenho. Chama o seu fornecedor aqui. Nós fazemos isso Conseguimos intermediar. para mostrar para o cliente que o problema dele está no processo e não na máquina. Entendeu? Uhum. Você tem que provar para eles. E não é nem uma questão de provar se a máquina é boa ou é ruim. Acaba sendo até uma maneira de você comprovar o quanto ele está perdendo de dinheiro. Exatamente. Porque a máquina parada um dia, você lá tentando ajudar ele, você ligando para o fornecedor dele lá te apoiar. Fazendo esse papel. Porque a gente sempre tem a preocupação, quando a gente aciona vocês dois, é assim, é para o cliente performar o máximo possível, porque ele tem que ganhar dinheiro. Exato. Com certeza. Exatamente. E quando ele esbarra em velocidade, em qualidade, em devolução, ele não está mais ganhando dinheiro. Aí ele fala assim, não vou mais comprar Itirama. A Itirama nunca me deu dinheiro. Sim. O nosso objetivo é fazer com que o cara que tem a máquina faça dinheiro com a máquina. Né? Isso é uma questão também que, assim, nós estamos falando de processo e não de máquinas, né? Esse mesmo cliente, ele tem uma concorrente do lado, o concorrente da Itirama, Uma outra marca de que máquina. roda a 30 metros por minuto.
Também. também. Não é Com máquina. Não é máquina. Então, com esse processo que nós acertamos nessa empresa, A através empresa desse, inteira rodou melhor. a Até outra máquina outra também máquina. começou a performar, Sim, sim. entendeu? Ou seja, aí já entra o caso de consultoria mesmo. Não é Etirama, lógico. Hoje a gente trabalha para Etirama, mas você também está prestando um serviço para o cliente, Com que é o cara certeza. que confiou a Etirama, Uhum. entendeu? Com certeza, para quem é da América Latina sabe, né? Essas visitas a gente, sem querer fazer muita propaganda, né? Mas a gente nem cobra dos clientes, né? É uma Não. assessoria que a gente dá Exatamente, gratuita dá gratuito. para ver os nossos clientes crescendo, né? E nisso você acaba ajudando o seu cliente com outras máquinas também, né? Com outros equipamentos que eles têm. E também o cara ganha mais confiança na Motivação, marca, confiança, né? Vê o seu processo, aí se ele quer trocar um funcionário ou não, aí já é questão interna dele. Sim. Porém, você tem que mostrar para ele que o Até- problema dele não são máquinas, são processos e pessoas. Até para falar um pouquinho, né? Vou entrar um pouquinho mais numa área mais técnica aí, eu acho que tem bastante coisa para falar, né? Sobre produção. E de fato, eu, como vendedor de máquina, eu nem deveria estar falando isso, né? Mas a ideia aqui é realmente ajudar o nosso cliente. Com Porque certeza. se o cara dobrar a produção dele, Ele não precisa não vai comprar comprar a máquina. segunda, né? Então, Normalmente a solução Seria- dentro de uma empresa, né, convertedora tô com um problema de atraso. Eu vou comprar uma máquina. Aí ele comprar uma máquina de R$1 milhão Certo. por um problema de E R$2 mil por mês ele resolveria. Isso. o continua processo. rodando as duas a 30 metros por minuto. Exatamente. Então, assim, eu vou perguntar aqui, qualquer um dos dois, né? Relatar rapidamente o que é setup e o que é troca de trabalho. Parece uma pergunta boba, mas já é o princípio de você perder tempo com a máquina em processo que é pré-impressão, pré-máquina. Então, assim, para deixar claro o que é um processo de troca e o que é um processo de setup de trabalho. Que são duas coisas diferentes, a gente sempre fala isso com clientes, né? E às vezes o cara reclama que a máquina não roda, aí chega lá, o cara tá aceitando 2 Pantone na máquina a manhã Não, toda. isso aí. Se você analisar hoje, né, falando em organização, para a gente voltar a levantar algumas pautas. Eu já cheguei a algumas empresas, né, que setup demorado, Pantone vai acertar 2 horas na máquina para rodar 800 metros. Isso seria o setup. Setup é uma preparação Preparação antes de chegar na chegar. máquina, Isso, né? isso. Então você teria que deixar tudo pronto e isso entrar em máquina fazendo a troca de trabalho. Bandeja auxiliar, rolo de Isso. borracha, enfim. Aí o cliente alega para nós sempre, viu? A troca de trabalho, ela é muito demorada. Aí você analisa, a tinta não está feita. Ele vai fazer esse ajuste na máquina. Ok? Você tem uma pessoa capacitada para isso? Tem. Tem as condições? Não. A maioria das vezes, ou as tintas estão longe dele e acaba interferindo isso Sim. nesse tempo de trabalho. Aí ele vai, faz uma puxada. Não chegou, faz mais uma, não chegou. E aí você fala assim, meu, não é mais fácil comprar esse Pantone pronto para você dar uma puxada, conferir, firmar com o seu cliente e dar sequência. Além do tempo, que ele não está calculando quanto tempo ele está perdendo em hora máquina, o desperdício de material. Imagina que ele vai rodar 1000 metros, nesse princípio aí, cada puxada ele gastou 500. Ele calculou esse ajuste, esse desperdício. né? E acaba nem calculando. E aí fica inviável rodar essa etiqueta, Sim. porque um trabalho que é 1000 metros, que ele demoraria com tudo ok, rodando uma velocidade cruzeiro hoje, pra gente não alargar tanto, falar, nossa, é exagero do Bruno, né? Vamos falar em 40 minutos. Tranquilo, 50, 60 metros por minuto, para fazer com segurança, ele levou 2 horas. E aí, se ele tem 5 modelos no dia, ele vai ter que fazer hora extra. E ele não tá somando isso. E às vezes é esse cara que fala, eu preciso comprar uma digital para fazer pequenas tiragens. Mas É. ele está errando Ele- dentro do processo de flexografia. O que se limita muito, que é uma pequena tiragem dentro do um convertedor, é o que ele é de fato efetivo. E ele vai melhorando o processo e ele vai melhorando a tiragem menor para ele produzir dentro da gráfica. Com melhoria simples, né? Você fala hoje, na maioria dos convertedores, você não tem nenhum apontamento. Então, você não tem nenhuma base do que é rodar isso hoje e rodar isso amanhã, tá? Qual que é o meu parâmetro? O que eu posso fazer para melhorar, né? Às vezes até a escolha da máquina, né? Ele Sim. acaba escolhendo uma máquina por... Eu preciso colocar esses acessórios. E às vezes esses acessórios, eles nem têm necessidade ainda. Isso.
Puxa, Aquele, gancho, aquele cara. lance do PCP da indústria, né? De colocar Exato. a sequência de trabalhos preferencialmente com o mesmo Z, para que você tenha menos Mesmas ajuste, tonalidade. mantendo o Pantone ou mantendo a quadricromia. Isso. E o que eu já escutei de muitos clientes é que às vezes o vendedor, dentro da indústria de rótulos e etiquetas, ele faz uma zona na gráfica. Nossa, Porque ele entra lá dentro pedindo para atravessar um pedido que nem é tão urgente, mas é um cliente mais queridão dele. E aí talvez o vendedor de rótulo e etiqueta não tenha noção do que é você trocar um Z diferente numa sequência lógica de produção, né? E preparar tinta, enfim. São esses detalhes, às vezes, que fazem toda a diferença na performance de alta produção de uma indústria que de na maioria rótulos e das Eu vezes. costumo ver isso de uma forma, né? E é o que eu falo quando eu tô conversando com alguns clientes, que lógico, nem todos os clientes também dão abertura para que nós Claro. entramos nessa pauta, né? Sim, Então claro. o cara, ele acha que uma O máquina que ele processo dele tá comprou, ótimo, é. o processo dele tá ok, tudo bem, tudo certo, não tem problema nenhum. Só que quando ele dá essa abertura para nós, a gente começa a falar. O que que entra no setup? O setup do trabalho, ele inicia quando o pedido é colocado dentro da empresa. Claro. Por isso que quando eu falei no início aqui, a parte da comunicação. Cara, Sim. você não vai perder mais do que 10 minutos. O vendedor colocou o pedido na empresa. Ó, esse rótulo eu tenho que rodar. Eu tenho que entregar ele a semana que vem. Tá bom, mas você prometeu para o cliente está precisando. Faz um cronograma de entrega, mantém sua máquina como tá, e aí você envolve a pré-impressão, você envolve o PCP, o encarregado de produção e uma coisa muito importante que ninguém envolve, que seria o impressor da máquina. Isso. Porque, cara, às vezes, o desenvolvimento de um trabalho, você vai desenvolver ele numa quadricromia e 2 pantones. Às vezes você pode desenvolver ele numa quadricromia e um pantone. Ah, mas uma cor Faz muita diferença. Muito. faz Nossa, muita É um diferença acerto, é no, um clichê, faz muita diferença na sua venda para o seu cliente, no entendeu? custo, né? No custo. Eu não conheço a fundo essa parte, mas eu sei que impacta muito. Muito, muito. Então a gente tem que colocar isso para o cliente e falar para ele: isso é uma reunião, vamos dizer que é um breve briefing, 10 minutos, cara. Isso. Isso não vai atrapalhar a sua produção. O que vai atrapalhar a sua produção? 10 minutos me atrapalha? Tudo bem, você não faz. Te atrapalha mais 10 minutos antes, no setup, Setup. ou 1 hora depois lá na sua máquina. Porque O material passado e comendo e o hora a impressor, máquina, né? ele quer fazer rodar. É o que Sim. nós falamos. Nós somos num processo flexível. Trabalhando com flexografia. O impressor, ele quer fazer rodar. Então, ele vai tentar até o último. Vai material, vai tinta. Mas o culpado é o impressor que perde Não. material? Não. O culpado é... Às vezes o cara fala assim, meu impressor não é tão bom, ele demora muito, gasta muito, mas às vezes ele é só a ponta do problema, né? Já veio Com tudo certeza. errado para ele, já veio Você já escalonado estudou, errado. já estudou o que aconteceu o que aconteceu antes para vir aquele problema na máquina? Por isso que o apontamento é cada vez mais necessário. Claro. Com certeza. Para você Porque- identificar onde que tá parando a sua Se máquina, você né? vai Muitas cobrar- vezes não é um impressor, Se né? você vai cobrar que hoje rodou em 1 hora um trabalho e E na semana- pô, semana que vem acabou rodando em 1 hora e meia. Você vai chamar, pô, por que aconteceu o quê? Pô, a faca não tava cortando legal. Pô, mas ninguém lembrou de afiar. Pô, já é um erro. Já é uma Isso. inconformidade dentro do processo. Ah, parou mal ver. Pô, mas ninguém viu que tava já Isso, estourando o Não tempo. tem lâmpada Não em tem stand-by. Exato. Não, aproveitando isso, na verdade, assim, já peguei situações, por exemplo, que o vendedor, o maestro, né, que é aquele que vende tudo, não, eu tenho essa prioridade, eu preciso entregar esse rótulo amanhã. Desmontamos toda a máquina, aquela correria, uma aprovação, 8 cores, aquela coisa linda, e não tinha faca. Depois que já tinha desmontado tudo. Depois, e era 3 pantones, então a gente levou ali, era uma aprovação, um cliente muito importante. Falar em desperdício, gastamos uma média de 600, era uma aprovação. Cadê a faca? Ah, não tem faca. Como não tem faca? E aí o gerente, não, que da outra vez ela acabou rompendo, mas ninguém se comunicou, ninguém conseguiu ver esse ponto. O problema é que aquela, sei lá, quanto tempo você levou para fazer isso, mas aquelas horas a máquina deveria estar faturando, né? Com Deveria estar certeza. produzindo. E o problema é que assim, tinha um trabalho em produção, que ele tinha uma sequência, a gente tirou esse trabalho. Então você deixou de faturar, Perdeu a sequência Não, perdeu. do PCP. limpeza, não tinha aquela bandeja, não estava preparado para isso. É aquele assim, né?
Nossa, O sempre vai vendedor ter. pressionou para parar tudo para aprovar aquele negócio. Eu acredito que nas empresas, todos sempre vai ter aquele algo urgente. Só que se você se comunicar antes, esse urgente, ele não vira um problema. Nesse caso, vira um problema. Nós paramos uma semana, né, de produzir nesse dia, fizemos o outro dia com aprovação que ia vir um cliente validar na empresa e não tinha faca. Isso é um erro que assim, eu enxergo assim, tipo, amador nessa questão. Mas vai de encontro com o que o Robson falou de novo, né? É comunicação entre os setores para que tudo flua legal. E às vezes estoura ali, igual você falou, né? O impressor, a máquina estava toda suja. Pô, o impressor é porco. Não, às vezes ele não tem as tem condições, uma luva para Pano, limpar um produto pano. de limpeza. já. Um tempo, né? Tipo, ó, você vai parar hoje a máquina para fazer Só uma limpeza. Não pode, tem que produzir. Então, isso parece que eventualmente você está ganhando hora. Você não parou a máquina para fazer a limpeza. Mas o que isso acarreta em baixa qualidade, baixa velocidade, também reflete. né? Reflete se a gente pega uma hora, 10 horas por turno, né? Ou 2 turnos, 1 turno. Quantas horas a máquina tá rodando de verdade? Efetiva, né? Efetiva, não ligada. Não é ligada, é produzindo. Ninguém tem esse número. Porque às vezes, assim, aquela correria doida e falta e a desorganização, eu já cheguei a fazer aprovação em cliente, precisa recolar um clichê. Não tinha uma bancada para colar o clichê. E vocês colam onde? Ele queria colar no piso. Eu falei, não dá para trabalhar Você assim. coloca o graminho em cima da máquina. É, Ou uma não. bobina de papel? Uma É o bobina ser de papel. flexível, né? Você tem que ser flexível. E outra tem que fazer situação. acontecer. Olha que situação também, Tom, que eu peguei. A gente estava com uma demanda de trabalho, setups, tiragem curtas, aprovações. Trabalho bem complexo. Tudo bem. Aprovou, tudo bonitinho, era 5 modelos. Aí rodou a primeira bobina, acabou, cadê a outra bobina? Ah, não, tá lá no outro barracão. Como assim? Não tá do lado da máquina? Não tá. Então, assim, meia hora para pegar essa bobina. Mas isso, assim, isso é uma coisa esporádica ou é com frequência moderada? Só para porque de repente o pessoal tá assim e fala assim, não, isso não acontece, acontece Acontece. num cara lá acontece, acontece. Vamos acontece. supor que vamos fazer um número aqui, de Sim. 10 clientes, 4, 5 são quase dessa metade. forma. Mas depende da organização. Depende sim. da organização, sim, Rony. Porque... Falando de Brasil, vai América do Sul. Esse é o número? América Central. América do Sul e Central, eu acredito que esse é o Central, número. esse é o número. 40 a 50%. América Central um pouco mais. Não tem o básico Pelo- de organização. Sim, Porque isso pelo- é o básico, né? Se pelo não me- tem a bobina é, que você vai rodar, é o Pelo básico. menos assim, o Bruno faz algumas regiões, eu faço outras. E América Central praticamente nós dois fazemos. Sim. Mas eu noto muito isso, não sei a visão do Bruno na América Central. Hoje, então, se a gente for falar, né? Voltando à minha pergunta inicial do início, Inicial do redundante, talvez, então, vocês querem dizer que hoje, talvez, o maior problema de baixa produtividade de 40% a 50% da indústria de rótulos e etiquetas no Brasil ou na América Latina está relacionado puramente à organização e comunicação interna. Com certeza. Com certeza. Pode por aí. Não é impressor, não é máquina, pode Desenvolvimento. ser, mas 40% a 50% Sim, está sim. linkado a isso. Quando a sim. gente fala em máquina, tem os casos que, né, o gestor não programa uma manutenção preventiva, uma Uma corretiva, máquina muito antiga que Isso. nunca foi feito. e acaba limitando. E aí, essa limitação, ela interfere, com certeza. Sim. Só que isso só acavala os erros que estão vindo na sequencial. Não, mas se também não estiver organizado, você não consegue identificar um problema. Não Se tem. realmente a máquina. Se é ferramenta, se é ferramenta, manutenção, se é capacitação, se é se é profissional. Tem um cliente que, por ética, a gente não pode falar, mas Não. é uma coisa muito importante. Ó, temos um cliente que ele tem uma New One 2018 ou 17. Deu para quem não está atualizado, é um modelo É da o modelo Itirama. da Itirama, Sim. a antiga ES. É a sequência da FIT, vamos dizer assim. Exato. É. 250 milímetros, tudo. E temos outros clientes que têm a máquina SPS4, que é a nossa top de linha. Então, só para entender, você está colocando um cliente que tem uma máquina mais de entrada, Isso. que é a SPX ou a Exato. One antiga, e um com máquinas servomotores, com ajuste na tela touch e tudo mais. Registrou- Você está colocando um paralelo aqui entre dois Exato. perfis. Nesses dois perfis de cliente, o que eu quero contar para vocês? Eu já estou imaginando, por isso que eu estou ajudando a Lucy. Eu quero Tá contar, antecipando, eu tá? quero contar para vocês. Existe um trabalho
que geralmente se roda em máquinas refrigeradas, que é o caso da nossa SPS4, Claro. que é aquele material Lamitube, tá? Uhum. Aquele material, ele trabalha muito na máquina. Eu conheço um cliente que Lamitube, o que é aquele tubo de Tubo. pasta de dente. Ah, Tubo tá. de pasta. Pra ficar mais... Aquelas camadas de... Isso, São aquele várias material... camadas, né? Eles são várias camadas, então ele trabalha muito, é um material muito instável, Ele não Difícil. tem estabilidade de não espessura, tem né? estabilidade nenhuma. E tem um cliente que ele não consegue rodar isso nessa máquina. Porém, ele não me permitiu trocar ideias assim sobre isso, porque ele não permitiu essa informação dentro da empresa dele. Então ele simplesmente desistiu do projeto. E o outro cliente que tem essa máquina de entrada A 2017, Aham. esse cara roda a máquina 10 dias com esse trabalho. Com Com esse material. Lamitube em tinto V? A gente vê. Caramba, Robson. Que legal. Pra mim também foi uma surpresa. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que se você busca informação, você Se consegue prepara. chegar onde você quer, cara. Você consegue chegar onde você quer. Eu quero fazer esse trabalho, primeiro, processo, Processo é o primeiro lugar, né, Robson? É. pessoas, porque você depende das pessoas para poder trocar uma ideia. De repente, os seus engenheiros de material estão vendo coisas assim mirabolantes para poder fazer aquele trabalho rodar, mas de repente o seu impressor sabe uma forma de fazer aquele trabalho rodar. Olha, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque eu lembrei de um Uhum. episódio interessante. A gente tinha um cliente que tinha uma máquina da Itirama, uma Super Print, não é nem essas máquinas servo. E esse cara queria rodar um alumínio, aquele alumínio que abraça o ovo de Páscoa. Aquilo lá é uma folha nossa. de 12. seda. Acho que é 12 micras. E todo mundo, a espessura gente do falou pudim, assim, não muito dá, fino. não dá. E era um cliente que queria rodar. Eu lembro que o Robson... Eu ia Você comentar lembra? agora, eu É. estive lá. E o Robson falou assim, Rony, eu vou rodar. Eu falei, não, Robson, esquece, cara. Esse é um material que se você... Sorriu. Se você Olhar sorrir pra pra ele ele, errado, estoura. Exato. E aí você ficou o dia inteiro lá Na verdade, eu fiquei 2 dias. e rodou todo o material do cara. Eu saí de Sorocaba com a roupa do corpo, porque aí então era para ir e voltar, né? Certo. E acabei, o cliente falou assim pra mim, cara, você vai voltar pra Sorocaba? Roda todo pedido pra mim. Eu pago um hotel pra você aqui, fica aqui à noite. No primeiro dia eu não rodei nada, perdemos muito material. Só que aí você tem que, nesse caso, e é algo que acontece muito com a gente, você tem que pensar fora da caixa. Você lê todo o processo, né, Robson? E aí você tenta fazer o que a máquina é projetada para fazer. É que Poxa, não o primeiro conseguiu? dia é só encontrar as dificuldades. Exatamente. Conversa com a máquina, conversa com o Exato. processo, né? Vai lá fora, Respira. pensa um pouco, respira, e depois você volta. Mas assim, o ponto é, você realmente quer rodar isso? É o que eu falei do cliente aqui que tem a máquina top de linha nossa. Cara, você realmente quer isso? Estabeleça metas. Qual é a sua meta? É rodar esse trabalho. Seja Busca constante. informação. Meta, constância e além da expectativa. Estabeleça a meta, rodar o trabalho. Seja constante. Vai até onde você não tem mais saída. E aí, no final, você vai superar suas expectativas, que foi a minha, porque chegou uma hora que eu falei, cara, eu não sei mais o que fazer. Aí você sai pra fora, de repente, vou fazer dessa forma aqui. Aquilo foi surreal, era um Não, alumínio... aquilo foi... Acho que é mais fino do que Eu nunca papel de vi. seda. Eu peguei a especificação, aquele material é 9 micras, cara. E o alumínio muito parece fino. que ele é até mais sensível, né? Fazer ruga pra arrebentar. Nossa, ele envolve os ovos de Páscoa, pra você ter ideia. E o cara queria aquele material impresso. Conseguimos fazer? Conseguimos. Indicamos? Não. Mas assim, a partir do momento que você comprou sua máquina, a máquina é sua. É igual Você faz o dela o que você Lamitube, quiser, né? cara. Não é Com recomendado. certeza. Não é Ainda recomendado. mais sem chudrando. Não é Com pra máquina. chudrando Com não é chudrando é recomendável. Exato. Você vai ter um desperdício a mais de alguma coisa que pode desgastar antes da hora? Sim. Mas é o que eu falei, você tem uma meta, cara, pra fazer. É igual o liner patch, né? Dá pra rodar em máquina sem chudran? Tecnicamente falando, não. Não. Mas quantos clientes nossos trabalham com Muitos. liner pad sem chudran? Bastante. Muito. E aí não é mais processo, não é comunicação, aí é o impressor que faz a magia, né? Exatamente. Aí entra o Aí é o caso. profissional, né? Exato, aí entra o caso. O quanto que a empresa está disposto a Apoiar, né? perder um dia, igual eu perdi lá nesse cliente, perder um dia, perder Para material, deixar o processo. impressor ganhar esse know-how, né? Exatamente. Então, quer dizer, tem muito esse caso. E às vezes o dono da empresa, ele não permite isso. Então ele deixa de faturar muita coisa. Erros bem básicos, a gente até falou no evento do Senai, erros assim, que
agregam problemas graves depois. O impressor sabe, o gerente de produção sabe que precisa trocar o rolinho do mangote para aplicar na largura do material. Todo o trabalho. Aí o cara, não, Não, eu vou. põe o 250. O cara roda 100, baba 150 milímetros. Quantos clientes usam rolo babano, Não, verniz na máquina aí- inteira? Muitos? Aí pensa assim, ó. 90%. 90%. Aquilo é um crime, né? É, porque aquilo Você danifica deixar- a calandra do final, aí se vai usar um outro material, vai dar de... E aí ele para a máquina, espera um dia para comprar um rolo, ou 2, ou 3, dependendo da distância, e, cara, ele economizou um mangote, cara, são... 90%? 90%. 90%. 90%. Caraca. Por isso que dá E problema. deixa babar a máquina inteira. Deixa. Às vezes Ba- você baba olha no o último, V, né? tá. É no último. É o último ou é no- verniz. é, não, mas baba, sim, que eu baba falo é tudo. o Isso, forno V, sim, a sim. calandra. Se você olhar o piso, sempre tem um excesso excesso. de verniz. É. Isso recentemente, um cliente. Isso não pode estourar, inclusive, o calandra? Pode, Não, claro. é normal que Ela estoura, corrói a cara. calandra. É normal. Você, ó, vou dar um exemplo. Semana passada me ligou um cliente do Brasil aqui. Ele falou assim: Bruno, preciso comprar urgente a calandra. Eu trabalhou com mangote, sim. O impressor, por falta de informação, ele estava trabalhando 130, o mangote 250. Às vezes não é nem impressor, Só o cara às vezes não quer comprar É. também. Só para ilustrar, às vezes o pessoal não está tão Ah. claro, na última cor pode-se usar um porta-clichê com uma mangueira, um mangote, na largura do substrato para fazer o verniz. Então a gente tem um mangote de meio metro, o cliente corta no tamanho do Conforme a substrato largura do e substrato. vai rodar o verniz ali. Muitas vezes acontece do cara cortar, se a máquina é 250, põe 250, vai rodar com 100, E segue. deixa o mangote 250 e aquilo vai carregar verniz, não vai ter substrato para receber aquilo, ele vai bater sobre o próprio padrão da máquina e vai... Olha que interessante, né? Se ele comprar um a mais, Que E vende fraciona por metro. ele faz vários tamanhos. Eu sei, esse aí é chato para tirar aquilo e tal. Mas faz parte do processo. Faz parte do... É ok. Aí você pode ter outro, tá rodando, enquanto isso prepara o setup, não é troca de trabalho. O setup E aí, do próximo, né? exato, aí É. tá tudo pronto, tirou outro, já vai para um outro setup, e aí é uma economia que ele vai comprar um e vai usar na Vários. vida da máquina, ou ele a cada 6 meses compra uma calandra porque ele estourou, porque não Então, quis economizar. E aí, só para quem não conhece É. tão tecnicamente, toda vez que a gente fala que é estourar a calandra, que é o outfeed da máquina, Outfeed. que é quem é responsável pelo registro da máquina, simplesmente acabou o registro da máquina. Não se Exatamente. registra a máquina com a Exatamente. calandra danificada. Ou seja, aí o cliente fala assim, cara, não sei o que aconteceu, a máquina não registra. Cara, ela material chegou fica- registrando. Fica correndo lateralmente. A minha porque- última cor Então, sempre. assim, pô, não tá registrando sua máquina? Dá uma olhada na calandra. Muita calandra estourada. Mas muita. Mas É. tudo isso, ô Tom, o que você falou é perfeito. Esse é o mundo ideal para poder fazer. Quantos seguem? Só que quantos seguem isso? Ah, não. Empresas que seguem uma padronização, entra no caso da pergunta. É. Empresas que seguem uma padronização, É isso Vão aí. embora. eles não têm Tem problema performance. em produção, cara. E eles têm performance. Tem performance. Alguma coisinha que é que nem eu falei aqui, dispôs aqui a parte do cliente que tem uma máquina 2017. Todo ano esse cara para a máquina dele para fazer uma manutenção. Ou seja, se você for pegar em proporção de anos, essa máquina dele, 2017, pode ser que esteja mais nova do que uma máquina que o cliente pegou 2024, em 2024. Sim, tem situações, sim, bastante. Tem situações, E cara. esse é outro ponto. E aí eu vou falar porque a gente tem a parte de serviço lá. Serviço. E eu vou falar que 90% ou mais dos compradores de máquina nova não fazem uma revisão anual no equipamento, preventivo. Só faz a corretiva quando Corretiva. quebra. E aí, quando quebra, é aquele desespero, parou a máquina, parará. E isso é um ponto de estabilidade de produção. Porque quando para uma máquina no meio de um trabalho, porque estourou uma calandra, ou porque o freio não está Não tá funcionando, funcionando. Olha a é uma, proporção é que uma gera. semana É de muito hora assunto. ou 3 dias, enfim, o Aí tempo que será que você aqueles- conseguir tiver Aí ação. será que aqueles 10 minutos que você não parou lá para poder analisar o seu processo, valeu a pena nesses 2 dias que a máquina vai ficar e a parada? preventiva normalmente custa 10% de uma corretiva. Então, se você fizer a preventiva por 10 anos, você elimina uma corretiva, uma super corretiva. São tantos detalhes, não vou dizer nem erros, né? Mas detalhes É que detalhe, é passam. desafio. O cara troca uma lâmpada. Não E troca a não lâmina troca de o Ozaki. Cara, a lâmina Qual da que é a Ozaki lógica? é 5% do preço da lâmpada. Eu vou abordar outro tema, então, já que você falou em lâmpada. Bruno e Robson, vocês estão na rua. Quantos clientes estão rodando lâmpadas com quase 2.000 horas de uso? Vários.
Isso Se é um não tá assunto... 2.000, tá chegando 1.500. Porque o cara não troca 1.000. Porque a 1.000, funcionando, não funcionando, tá na hora de trocar. Mas É igual pneu, ele não precisa chegar isso na é malha de Mas aço. aí deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês dois. Olha, vamos mudar aqui, ó. Vamos ele mudar. Não, a gente que vai metralhar você. Mas assim, vocês sabem o porquê que a lâmpada pode chegar a 1.500, 1.800 horas? Ou não? Depende da cor, enfim, da cobertura. Um ponto que é muito barato no cabeçal TUV, que é a lâmina de Ozaki. O cara troca lâmpada. Ou às vezes não troca. Porque ela Olha, que dá Ela que dobra Ela a representa. capacidade dela, né? Ela representa. Em números é difícil, não sou especialista nisso. Mas de 40% a 50% ou até mais. Porque ela faz todo o brilho da lâmpada que tá do Se lado você- oposto refletir. Se não exato. troca o Ozaki, ela não vai usar 100% da lâmpada. Na realidade ele é estudos, né? Assim, ele é entre 60% e 70% da cura. Tá vendo? Mas tem um pessoal que tem uma solução boa, né? Como? Passa um caolzinho lá. Bombril. Não é? Um bombril. Bombril limpa E com. o detalhe, uma lâmina de Ozaki deve custar hoje menos de 20% do valor de uma lâmpada? Menos. Menos. Não, mas muito menos. Não. 10% é muito. 10% é muito. O cara troca a lâmpada e vai trabalhar com metade da capacidade da lâmpada porque não gastou mais R$100 para trocar o Ozaki. Não é nem 100 reais. Ó, pra você ter uma ideia, uma vez eu cheguei num cliente, e aí eu olhei, ele falou, tô com um problema de cura. Era 1.600 horas em acho que tinha 4, 5 cores. Aí ele falou assim, não consigo rodar mais que 50. Falei, nossa, que legal que tá rodando 50 ainda, né? Porque eu deveria trocar a lâmpada. E a maioria, essa informação, ela não flui na empresa. Eu chamei o gerente, o responsável, falei, viu, por que você não coloca uma lâmpada nova, a lâmina de Ozaki aqui, pra você performar mais com a máquina? Para rodar mais rápido. Nem sabia que tinha que trocar. Às vezes É, falta é- informação. falta informação. Um outro ponto, acho que vocês verem pouco isso, né? Que é a lâmina raspadora. Ah, não, esse é. Lâmina que não troca, anilox vai embora precocemente. Só para o pessoal ter uma ideia, porque é uma informação que nem todo mundo conhece. Sim. Quanto, mais ou menos, qual que é o tempo mais ou menos que você tem que trocar uma lâmina raspadora? Depende do trabalho, Não, do volume depende e do tudo volume mais. do anilox que você está usando. Tem Tinta. anilox que é muito mais Tinta. agressivo, tem tinta que tem muito mais Entre o muito mais máximo e o abrasiva. mínimo, o que seria uma média? Em números, eu costumo falar para eles assim: não tenha uma data para trocar, verifique diariamente. Essa 2 turnos, Começou- praticamente, depende da cor, dia você já Num troca. branco mesmo. Em um dia, Bruno? Troca no branco, Em sim. um branco você troca um dia. Agora, Tá no 2 no amarelo, turno. que é menos abrasivo e tal. Mas olhe, por quê? Bom, tem um colega nosso que chegou numa empresa no Brasil aqui, que eu fiz o A start capacitação. da máquina, fiz a capacitação e eu coloquei a lâmina. Quando chegou lá um ano depois, Tava a mesma lâmina. tava a mesma lâmina, cara. E tem também o erro do cara, às vezes, não saber montar, ele monta com o fio para dentro ou invertido, e aí também acaba estragando o anilox, ou não raspando direito. Não chega a estragar o anilox porque a lâmina ela já tem a dureza dela para isso, né? Mas Vai tá errado, né? Mas é uma forma errada de trabalhar, vai te causar cometas. Cometa, splint, Splint. Bastante, né? Não, e outro ponto, Ela acaba prejudicando a parte Sim. de... Sim. quando você fala de não trocar a lâmpada, a lâmina e lâmpada, tudo tá no Aham. mesmo pacote, né? Eu já tive cliente que rodando 3 meses com um problema no preto, porque ele não trocava a lâmina. Então, se eu tenho um anilox 2.5 de VCM, ele vai estar transferindo quanto se a lâmina está passando excesso? E aí não curava na lâmpada. E aí ele tinha vários problemas com alguns trabalhos, então ele limitava a velocidade, trocou de Aumenta a fornecedor de velocidade, tinta. Muda a tonalidade. E eu, de repente, cheguei num dia para fazer essa capacitação, era o problema... Na verdade, era uma manutenção, aproveitando, né? Essa era uma região que eu acabei passando por... Ele falou, Bruno, tá difícil, 3 meses eu tô com esse problema. Ué, o impressor nunca trocou a lâmina. E aí a gente foi, só trocou a lâmina e voltamos a performar com a máquina. O dono, na minha frente, falou para ele assim, ele veio da Itirama para trocar uma lâmina aqui. E você tá falando para mim que eu tô com um problema de máquina devido a esse Provavelmente erro. seja um impressor que não tem a bagagem, experiência e não sabia que tinha que trocar Com a lâmina. certeza. E outra falha que às vezes a gente fala muito sobre isso aí, o Robson. O pessoal está no chão de fábrica, ele está acostumado todo dia as mesmas coisas. O empresário em si, ele nunca pensa em recapacitar seus impressores, falar um pouco da tecnologia. As modernidades. As modernidades. Mudou muita coisa na Flex. Muito. Mudou Claro, muito. Então ele muito. fica com aquela... o Tom me ensinou
E é desse jeito. Mas tá correto? Ele não sabe. Tem impressor... Funciona coisas em um tempo e outros tempos mudam Tem e não impresso- funciona mais, Tem né? impressor que até hoje não sabe para que serve o ajuste de paralelo na Não máquina, sabe. né? Outro. Acho que é bem Exatamente. comum Você também. fala né? pro comum, impressor é. assim, viu? Que dupla face você tá trabalhando? Ah, não sei. É o que chega para mim. É. Aí beleza, eu sei que é da Tesa. Ah, Rosa. Ou um Loma. É ou isso aí, é rosa. 3M. É um rosa, é um Mas amarelo. é É assim, isso aí. qual que é a densidade? Não, ela gruda bem. Não, mas não é isso que a gente Legal, quer né? saber. Como é que você troca? É. Não, eu vou colando. A hora que parar de E, colar, e eu acontece, troco. por exemplo, de um cliente estar em máquina, hora com porta-clichê com uma espessura de dupla face, hora com Vixe, outra, misturar. Misturar. É, o mesmo jogo de clichê tem colado com uma densidade outra. Várias vezes isso. E aí ele quer fazer um texto vazado, reaproveitado pela face, que está 2 meses pegando pó, e que ele já fez inúmeras produções, que o acolchoamento automaticamente ele vai Ele consumindo. vai diminuindo. Vai diminuindo. E aí ele fala assim, nossa, uma imagem registra bem e a outra não. Problema na arte. Então, a maioria das vezes, essa falta de informação, ou você capacitar o seu impressor também, para ele entender o que realmente é um problema de arte, ou um problema de operação, ou um problema de máquina. E é difícil isso, porque a minoria faz esse investimento. E é o que o Robson falou, né? Estudar o processo, conversar, né? Eu Exato. falei brincando, mas conversar com a máquina, com o processo, para Exato. entender onde É que isso. estão os gaps, né? Colocar É mais, isso. mais um ponto desse processo tão importante quanto a impressão, né? Que é o estágio de corte. Esse é Como usar, como Sim. lubrificar. Eu acho Isso. que essa experiência de vocês aí é bacana também para isso. Essa não é a capacitação que a gente faz, quando a gente faz a capacitação no cliente, esses são os pontos que a gente sempre Frisa porque bastante. é a lubrificação da máquina como um todo, né? E perguntam, né? E no estágio de corte, quando que eu devo lubrificar? Cara, todo tempo. Todo tempo. Todo tempo. Não todo dia, Não, toda todo hora, dia, né? Toda hora, É. toda hora. É que- Se é máquina de alta performance que você tá Mais rodando, ainda. ela vai aquecer mais. Então, cara, lubrificação, Tem, lubrificação. tem situações também que às vezes eles não compreendem que assim, eu iniciei 2 turnos. No meu turno não tá tão calor. No final da tarde ele começa a esquentar. Exato. E a máquina também ela esquenta. Então o ferro começa a dilatar e se não lubrificar começa a ter problema no corte. O rolamento pode travar, pode marcar o contrafaca, que é uma ferramenta que custa caro e ninguém faz manutenção, e o magnético. Aí no meio do processo, uma produção larga para de cortar. O que O que cara tem que dá fazer? mais pressão na faca. Ele dá mais pressão. Aí não é pressão. Às vezes é lubrificação. Aquecimento, tal. Aquecimento, que tem- entender. Ah, tá degolando. Por Exato. que tá degolando? Às vezes com muita pressão, esquentou, dilatou. Aí ele vai analisar, ele tem que tirar a pressão, ele não tem que dar mais pressão. Só que a maioria das vezes o pessoal... E aí Com o impressão. cuidado também da lubrificação, ele pega o seguinte, hoje nós temos máquina de 420, né, de largura, no Uhum. corte. Para o cliente aproveitar a faca de outra máquina, ele usa nessa máquina 420 com O adaptador. adaptador para faca Então, menor. Exato. já não Se é- ele não lubrifica, o que, que vai acontecer? Vai marcar esse contra a faca no O meio. meio dele, né? Então, qualquer faca que você colocar ali, você já vai ter problemas. Então, esse é o cuidado. Isso que você tem que ter acontece com a máquina. bastante, né, Robson? Marcar contra a faca com facas menores Eu vejo, usando adaptador. Assim, eu particularmente vi um caso só, É? tá? Ali o pessoal, eu vejo mas que trabalha com acontece. mais cuidado, mas acontece. É. Mas é aquele ponto, né? Que nem o Bruno falou. Poxa, perdeu um tempão fazendo setup e no final não tinha faca. Poxa, eu aprendi quando eu iniciei na primeira empresa lá que o primeiro teste que você faz é o da faca. Se a faca tá ruim, você já tira o trabalho fora, porque você não vai perder tempo ajustando. Montando Acertando a tudo máquina. e... Entendeu? Então, Não, testa primeiro a tem que primeira conferir, faca. né? Conferir se tá lá, né? Se tá lá, Antes Nesse de caso testar, não né? tinha, Vai que você né? vai testar e não tá, né? Aí, Essa falta de comunicação, ela pode gerar um atraso, ou danificar o estágio, Claro. uma faca que não foi afiada no tempo correto, né? Às vezes pega alguns lugares que tem uma chave grifo no lugar do manipulo. Não sei se vocês já viram Não, isso. Não vou nem falar com você Não, isso. isso é um tema complicado. Eu queria fazer uma provocação com vocês dois. Eu queria que cada um de vocês contassem assim um episódio que vocês viveram de um problema, um desafio, uma solução que vocês encontraram e que te inspira até hoje como um desafio curioso ou mesmo um problema que você vê em quase todos os lugares, você já entra na gráfica já sabendo, não, é isso aqui eu já sei, até que eu vou ter que orientar o cliente. Então eu queria que
Começar pelo Robson, pelo Bruno, enfim. Não, para mim, um fato que, assim, realmente foi bem complicado até para mim entender. Um cliente fora do Brasil, e em relação à comunicação foi bem difícil. E todo o tempo ele alegava para mim por mensagem, antes de eu fazer a visita, que se ele trocasse a dupla face, não registrava a máquina mais. Que país que era? Rússia. Ah. E aí, pela comunicação, que era complicado, né? Era difícil de entender. E eu fiquei ali, buscando informação, tentando transmitir da melhor maneira possível. Aí, Isso foi via WhatsApp ou foi ao o WhatsApp vivo? primeiro. Pelo Primeiro o WhatsApp, porque Aham. não tinha lógica. Ele mandava foto pra Nenhuma. mim. Eu falei, nossa, mas não faz sentido, né? Bom, aí vendemos mais uma máquina, fui fazer a instalação, já fui focado para resolver esse problema. E nenhuma informação na dupla face, perguntava qual que é o fornecedor, não tinha. Clichê, não sabia. Ah, várias informações, falei, quanto que é o de trap que você está trabalhando para a gente entender por que essa variação. Bom, com muito custo, ele passou o fornecedor, que também era russo, era super difícil. Mandei uma mensaginha para ele no Google Tradutor e ele me falou, não, essa dupla face é 0,50. E o ferramental dele era tudo 0,38. A passo primitivo. E aí, quando ele trocava, mudava, ele aumentava, porque a dupla face, a densidade aumenta. Sim. Então, se ele trocava uma, a cruzeta no fechamento, ela não Não vai. encaixava. E só que ele estava trabalhando, já fazia 2 anos, assim. Moeu os porta-clichê dele. Não estraga, mas assim, ele pode ter problema no corte, quando tem muita repetição. E fora o registro, que nunca encaixava a última pista. E quem trocou? Ninguém sabia. Não chegou a estragar o porta-clichê? Não, não Ele estraga. trabalha mais aberto, Não, né? mas, O engrenamento. mas o único que muda é o O espaçamento ali porta-clichê do não, mas a clichê. engrenagem não? O que justificava, né, que era difícil era encaixar, de repente, a última pista com aquele texto complicado se ele trocasse. Se ele tivesse trocado, tinha que trocar todos. Então, o consumo aumentou. Porque se ele trocasse uma, ele tinha que trocar todas, porque quando ele trocava todas, dava certo. Também nunca imaginava isso. Isso eu fiquei aí, olha, um bom tempo Até descobrir. para descobrir. Só que eu só descobri que eu também, nessa, eu levei uma dupla face nossa aqui, né? Falei, não, vamos fazer uma simulação. E aí esse fornecedor, com muita dificuldade, passou para mim, não, essa é 0,50. E aí eu medi e falei, não faz Quando sentido. você trocou a dupla face, zerou? Zerou. E aí eu passei toda essa Você foi informação pra pra ele. Rússia só pra trocar no dupla Não, face? ele foi Foi fazer uma instalar a instalação. máquina também. Instalação. Como esse cliente tem 4 máquinas, nossa, só que era um problema sério. Sim, Porque, claro. esse cliente, ele tem 2 SPS2 e uma SP1. Porque o cara nunca fala assim, eu tô com um problema no meu dupla face. Ele fala assim, Problema a na máquina máquina. não registra. Aí você nunca vai imaginar a dupla face, você fala assim, tem que ver calandra, Isso. tem que ver Desenvolvimento. servomotor, se tá tudo em sincronismo, se tem ruído elétrico. O último item que você vai ver é a Se ela não bendita encolheu dupla no face. frio, Você, né? você Exatamente, imagina, Tom, é. ele mandava uma foto, aí você olhava a imagem, uma fora. Como que você vai interpretar, saber o que está ocorrendo? E aí ele tem 3 máquinas nossas, o problema dava nas 3 iguais. O ferramental, nós que fabricamos e Fornecemos entregamos. pra ele. Então, assim, foi acho que não vou falar que foi o maior, mas foi um dos maiores desafios para mim. E na hora que eu descobri ele, tipo, foi um alívio. E é engraçado, né, Bruno, que é um desafio, que agora falando é fácil, né? É Era fácil. só trocar dupla face, mas é aquilo que a gente tava falando, né? A minha máquina não registra. Mas, pô, como não registra? É. Eu imagino que você foi a última coisa que você foi ver. Porque, assim, essa informação era difícil. A questão do idioma também era muito difícil. E aí pode ser que quem está assistindo nós assim, vai falar, não, mas eu me diria de primeiro o porta-clichê. Tudo bem. Mas só que na diferença ali, você não tem toda essa informação. Isso por WhatsApp. Aí quando eu cheguei lá, foi mais fácil eu solucionar. Mas nós ficamos entre trocas de mensagens uns 2 meses. Aí no terceiro eu fui para fazer a instalação. E ele vinha com esse problema devido esses 3 meses. Isso é um fato bem... E você, Robson, que fato curioso ou problemas sistemáticos que você encontra aí na rua, ou que seja uma curiosidade, um desafio? O desafio, acho que para mim maior foi esse caso do alumínio aí de 8 micras, né, que a gente tava falando, né, mas... Você já ia usar esse exemplo? eu Robson? ia, né, Só antecipou. Tá bom, mas ok, um fato curioso que foi a primeira vez que eu tive que falar sério com o dono da empresa, né, foi da América Central, que enfim, vários temas que ele abordou com a gente, questões comerciais, tal, que a máquina dele não registrava, não curava, isso, aquilo, outro. E as informações chegavam para nós, que ele tinha uma manutenção toda segunda-feira, uma manutenção semanal na máquina, e a máquina não registrava. E aí eu
marcamos a visita e eu falei pra ele, Pegou né? um avião e foi pra lá. Eu falei pra ele, ó, você vai colocar o trabalho que mais te dá problema, que era um trabalho de 8 cores, termoencolhível, e eu vou rodar esse trabalho pra você durante a semana. E eu fui fazendo, passo a passo, tudo. E, cara, o processo dele tava muito ruim. E aí eu fui entender na quinta-feira, depois que eu fiz tudo o processo que tinha que Toda a fazer, lição de casa. toda a lição de casa dele, né? Que não é nossa. Ou que seja, não você era perdeu uma nossa. semana toda, na quinta-feira que você foi de fato... Para mostrar que o processo dele tava fora de padrão. E é assim, ele tinha problema no corte do material. E aí as bobinas vinham muito Irregulares. Tensionamento. sem tensionamento. Eu até Ah, mandei uma tá. mensagem pro Bruno, né? Meio mal educado, né? Falei, "Mano, ó", mas beleza. E aí ele tentava consertar o problema dele na máquina. O que ele fazia? Ele baixava o tensionamento da máquina. E aí, Para compensar, pra as compensar a bobinas bobina irregular. irregulares. E aí não funcionava. Na quinta-feira tinha uma aprovação em máquina de um cliente importantíssimo deles lá. Eu falei, pode deixar que eu faço. Fiz, tal, aprovação, o cara aprovou, tudo certo. Quando foi na hora de rodar, eu falei, não dá pra rodar. Só aprovamos pro cliente. aprovamos, mas não dá agora pra você precisa rodar. comprar um filme bom. Exato. Aí eu peguei, fiz a bobina dele, deixei uma bobina tensionada, 6.000 metros, coloquei na máquina e rodei a produziu. 80, 85 metros por minuto. Fato, acima de 80 não curava. Não, e tá vendo? A máquina tá ruim, não cura. Falei, tá, mas vamos analisar. Não, eu faço manutenção toda segunda-feira. Aí eu tirei o cabeçote e a lâmina de Alzac tava, Fosca. tava fosca. Eu falei, você faz toda segunda? Faço. Não, você não faz. E aí ele falou que eu fazia. Eu falei, você não faz. Mostrei pra ele. E aí sim, ele viu que realmente não faz. E o que estava acontecendo ali? Aí é uma questão da gente também ter o cuidado, né, de falar com o cliente. Mas o que estava acontecendo ali? O encarregado e o gerente, quando o dono descia na fábrica, a máquina estava parada. Pô, mas a máquina tá parada. E chamava o pessoal Ele é bravo, lá em né? cima. Ele é bravo, hein? Chamava o pessoal lá em cima. E aí eles falavam assim, a máquina não roda. A máquina não registra. Porque eles também não tinham a solução. Aí é o único caminho para justificar, a máquina É a tá com máquina. problema. Rony, eles tinham a solução. Mas o que eles faziam? Medo de falar pro dono da empresa Que outra máquina que tava outra máquina estava causando problema ali, que era o processo dele que não estava fazendo a máquina É uma performar. cadeia, né? Até Uma porque cadeia. eles são responsáveis pelo processo dentro da empresa. Né? Exato. O Ele é resultado encarregado. tá sendo cobrado. Ele queria jogar a culpa em alguém, não nele mesmo. Né? Mas esse é um ponto, Tom. Esse é um ponto crucial. Se eu e eu falo porque eu já passei por coordenação, Liderança. tal, liderança. Já tocou, Se eu né? falo pro dono da gráfica que o problema está na máquina, sendo que eu sei onde está, eu tô ajudando ele? Eu não tô ajudando, Pelo cara. contrário. Eu tô fazendo ele perder dinheiro. Isso. Entendeu? A verdade, às vezes ela... Às vezes dói. não. É Sempre ela desconfortável. é desconfortável, Ela mas você dói, tem mas que- não Mas ela é machuca. libertadora. Também. Chamada Você- Libertadora. Que você Exato. consegue corrigir algo Que você em vem- curto período. Pra não ficar sofrendo aí, gastando dinheiro. Exatamente. Às vezes Qual por é o anos. custo da minha passagem indo pra lá? Pra poder Total. mostrar pra ele que o problema dele é o processo. E aí, na reunião de fechamento na sexta-feira, eu chamei uma reunião com o coordenador e o gerente e o dono da empresa. E o dono da empresa começou muito rude comigo. Muito rude comigo. Eu falei pra ele, se você quiser devolver a máquina, você tem todo o direito. Se você quiser vender sua máquina, você tem todo o direito. A É máquina é sua, sua. né? Você faz o que você quer. Só que você vai estar vendendo, você tá fortalecendo o seu concorrente. Porque essa máquina não tem o problema cara que nenhum. comprar vai produzir bem. O cara comprava, produzir muito bem. E aí falei pra ele, o seu problema é esse. E o gerente, o encarregado do lado. Cara, ele moeu esses caras na minha frente. Não, mas Me senti incomodado? Me senti. Mas, Mas tem poxa, que ser dita a verdade. Mas Eu a sei que verdade você é o que eu tô falando. A verdade. verdade é Prevalece, é libertadora. libertadora. Porque Não, se você prevalece. trabalha Ah. com a transparência, e a gente sempre fala isso junto a alguns clientes, você está com um problema em máquina, tenta trazer a real. Cara, eu não dou manutenção, eu acho que estou com dupla face ruim. Isso. Cara, me ajuda. Minha placa de clichê Cara, a gente não tá... quer ajudar. É que muitas vezes assim, cara, eu tô usando tudo certinho. Não, mas você já viu isso? Já vi. Não viu ainda. Não. E Não, aí você não o viu. desafio para quem tá do outro lado do WhatsApp é enorme, porque o enorme. cara fala assim, minha máquina não registra. Putz, a gente que tá do outro lado da linha, você já pensa em Inúmeras transmissão, coisas. engrenagem, freio, Isso. célula de carga, in-feed, out-feed.
e o cara não abre a real. Cara, é que eu comprei uma dupla face, que um filme que era mais barato. Isso. Será que pode ser isso? Aí você sabendo dessa informação, você fica, opa, você me deu uma ajuda Exato. agora para mim tentar te ajudar a desvendar esse problema. Máquina é o seguinte, vale para qualquer máquina, qualquer fabricante. E Se a qualquer setor. E qualquer setor. É. Se a máquina tá boa, você colocou o insumo legal, tinta legal, rodou. Ah, tiro, agora eu coloquei o meu, não rodou, então seu insumo é ruim. Isso. Não é a máquina. É, isso. Agora, A se- máquina não tem Não, inteligência para agora saber. a máquina não vai fazer assim, agora com esse material Escolher? não roda. É. Não, ela não vai fazer isso. Sabe um outro problema, aí pegando um gancho que você falou, Tom, que eu tenho visto com bastante frequência, e eu achei legal trazer aqui para a mesa, o tal do trapping. Isso é difícil. Já tivemos testes recentes lá na Itirama, os Vários. clientes levam, e você pergunta assim para ele, quanto tem de trapping antes da gente testar? Ah, não tem trapping, ou não sei quanto tem de trapping. Porque maioria como não que sabe. você vai... A medição às vezes tem um pouquinho. Não, Fica tem um tem um pouquinho. pouquinho, porque assim, até boa. diz A norma internacional de a norma internacional de Internacional. flexografia diz que até 1,5, um décimo e meio de tolerância para flexografia banda estreita é a tolerância aceitável. É de, Então, de assim, 1 a, de um- 10 a... De 10 a... Não, é 1,5 a 2. 1,5 a 2. 1,5 a 2. 2 estourando, né? Não, não é Fala, estourando. né, Hoje, assim. hoje o mercado usa bastante. Eu até acabei fazendo um levantamento para outras questões, né? Aham. E a gente está Depende bem da sua- informado, né? Sobre E a eu posição fiz um que você vai comentário, usar. eu falei, viu? Perguntei pro pessoal da Alfa, qual que é a média que o pessoal banda estreita usa aí? Ela falou, Bruno, um cliente outro 0,15 ali, mas a média é 0,2. Porque 0,15 seria o limite, 0,2 você não Sim. tem dor de cabeça. Porque assim, Exatamente. 0,15 você dificulta o processo no quê? A todo tempo ficar corrigindo as variáveis que o material tem, calor, todos esses detalhes. Perfeito. Por isso que tem a tolerância, não é uma tolerância de máquina, é uma tolerância de processo, que inclui máquina. Que a gente sempre fala, não é Tirama que inventou o trap. Não, pelo contrário. E eu acho curioso eu trazer esse ponto, porque a gente teve alguns episódios recentes, e aí o cliente falou assim, minha máquina está variando. Quanto? Quanto? Ah, tá variando. Você tem trapping no seu clichê? Não sei quanto que é. Mas como que você sabe que está Você variando? tem o Você ferramenta não pra sabe. medir? Se você tiver Não 3 de trapping e estiver variando, a máquina está variando muito. Se você tiver 100 trapping e ela estiver variando 1,5, ela não está variando nada. Nada. Então, assim, como que você... É o básico. Então, assim, você não pode alegar que sua máquina está variando ou que a máquina não tem registro bom, se o básico você não sabe quanto tem de trapping no seu trabalho. Isso é o... Mas isso é o que acontece muito. Não, isso é o... Vem o pessoal do... Aqui, você tem um pessoal do desenho aqui, ele fala, não, a gente tem ali pré-impressão. Vem a pessoa responsável e você pergunta, qual que é a média de trap que você está usando para esse trabalho aqui que a gente está conversando? Trap? Ah, não sei. E Já não acontece aplica, né? isso, Não Então, aplica. já não aplica. É legal trabalhar sem o trapping, se você quiser ver, no nosso caso, né, lá na Itirama, quanto está É a variação variando a real. máquina. Isso. Porque daí É você uma não validação tem, técnica, né? Você não tem nenhuma margem de erro. Mas aí é uma coisa técnica. Agora, para o dia a dia, para o impressor poder performar rápido com a máquina, É o que óbvio a que gente... você não pode aumentar muito o trapping para não perder qualidade, mas você tem que dar essa possibilidade para o impressor nosso- rodar bem a O máquina. nosso teste Claro, é senão todo baseado tempo você nisso. fica ajustando. Senão você deixa sua máquina rodando mal, Isso. lenta, né, com baixa Alguns produtividade. clientes levam trabalhos, né, para rodar Pra aprovação. uma amostra e tal, para fazer uma validação da máquina. né? Para ver se vai comprar ou não a máquina. E é engraçado que eu acho que o teste que mais válido é o que nós mesmos realizamos na Para provar a máquina Porque para entregar. o clichê, ele é um clichê que tem 0, ele tem 0,10, 0,15 e 0,20. 0,20 é Aí você bem... tem área de mínima, de máxima, vários pontos dentro da área de impressão. Retículas o para ver retículo, marcas. as áreas de mínima e máxima, né? O degradê. Uhum. Então, assim, isso de fato é o que importa, né? Fazer uma quadricromia, Fazer uma imagem. Tá levando o imagem seu bonita. produto? Não vai E mudar. outra visão, assim, dentro do mercado. Alguns clientes falam, olha, eu preciso ter 0,0 ou 0,10. E de fato, isso é uma exigência Do de um tom. ego. De um tom, De do um tom. ego. De um ego, De um ego. Porque, de fato, você não vai deixar de vender um rótulo de 0,10 para 0,15.
Não muda o nada. consumidor, a não ser que você vai numa agência e tal, e nem todos os caras de agência também Conhece pegar um rótulo aqui e não tem aparelhos e medições. A gente sabe disso, a É o dificuldade. ego do cara falou assim, eu quero Ah, o não, o meu é só limite um do 00, limite. é. Você já escutou de algum... Você só vai perder produtividade. Aí ele compra um material de baixa qualidade, aí ele fala, entendeu? O problema é a Você máquina. já escutou de algum cliente falar assim, nossa, meu cliente final, ele não quer. Não aceita trap em ele- 02. o cliente Mas de dele- verdade ele sabe? O dono da fábrica lá do cosmético, não sabe. ele não Não tem sabe. nem ideia Sabe. o que é. Ele quer o rótulo bem Entendeu? feito. aí Bem você- entregue, registrado. Nesse E se caso, você tá não pôr o criando um trap, problema, né? é capaz de você criar o problema, Você tá de não criando ter um um problema, registro. Você exatamente. cria o problema. Isso não é capaz. Eu acredito que é Tem real. casos dentro de uma imagem, algum detalhe que realmente ele precisa, né, ter um, Sim, ter um mais zero justo. mais justo, porque a sobreposição de cor deixa muito claro ali na Mas isso borda. entra num ponto, Tom, Mas que aí isso é para impressão. Isso, mas isso beleza, entra no caso que a gente É, está conversando, isso é que pra impressão. é comunicação, mas isso entra num ponto muito importante. O que está acontecendo hoje com isso aí que a gente fala é mais rótulos finos, né? Cosméticos, Sim, sim. farmacêuticos, Vinhos, né? Vinhos e tal. E o que acontece com isso daí? Cada vez mais, aí entra um assunto interessante que é outro tema, e creio que já foi falado isso no terceiro Podflex, que é a questão da digital. Hoje você está querendo uma qualidade digital numa máquina flex. E aí o pessoal vai muito para esse lado. Não, tem que ser 00. Exatamente. Achando diferente. que isso vai ser a solução para ter Achando que isso vai ser a uma solução etiqueta para você ter digital. uma etiqueta digital. Que E não é. E aí muitas vezes acontece o quê? Eu não sei se você já pegou isso, Bruno. Eu já peguei Já. muitas vezes. O cara não entender que na impressão flex você usa anilox. Então você aumenta lá o seu clichê para E não troca o 120 anilox. linhas e quer rodar com anilox de 3.0. Não Cara, vai. é impossível. Esse é o É conhecimento. autoconhecimento. Eu acho que Exato. tem que fazer um outro Outro podflex, só pra gente porque trazer. isso aqui vai Vai esticar. Se se deixar, for- vai ficar... Talvez seja o podcast mais longo, vai ser esse, Sim. mas não vamos trazer edições para cortar, porque realmente tem bastante Tem assunto bastante conteúdo, interessante. com certeza. E- Quem tá no meio e quem tá interessado, eu acho que vai assistir até o Agrega fim. bastante. Queria agradecer Bruno. Eu queria colocar Robson. um último aqui. Opa, vamos lá, que eu Bruno. ainda veio aqui a gente vai lembrando Aham. que quando o Robson fala em organização, que a gente leva isso e parece, né, ficar repetitivo. Incrível. Eu cheguei numa gráfica um dia, fazer um treinamento, esse cliente comprou o treinamento. Cheguei lá. Tudo bem, me apresentei. O gerente me recepcionou. Bruno, pode esperar aqui nessa sala. Eu vou trazer o pessoal. E 1 hora e meia, nada. Liguei pra ele. Aconteceu alguma coisa? Tô aqui esperando, né? Pra gente iniciar o esqueceu? treinamento. Aham. Não, Bruno, espera um pouco que eu já tô indo. Chegou lá, assustado. Não tenho gente pra treinar. Ninguém queria participar do treinamento. Aonde tá? As pessoas não queriam ou o dono Não da empresa queria. não queria parar a fábrica? Não. As pessoas não queriam. De repente, ninguém quis. Isso já estava planejado. E você veio embora? Aí eu falei, como que a gente vai fazer agora? Eu volto embora? Ele, não, vou tentar convencer as pessoas a participar. Aí, olha o nível de organização que ele teve. Da que empresa. contrata um E não é uma treinamento empresa e não- pequena, vou ser sincero, é uma empresa legal. E aí eu fiquei pensando assim na recepção, falei, gente, o cara tá pagando por isso, o cliente tá pagando tudo. Não era máquinas que a gente vendeu e agregou, né? Que também é pago. Uhum. Ele ficou... É assim, no primeiro dia a gente não conseguiu fazer nada. Eu fiquei 3. Cheguei no segundo, ele pegou uma pessoa aleatória só para não perder. E aí a gente acaba assim, né? Como chegou nesse nível de comunicação ou organização? É um Isso fato. verdade. Mas é isso aí, mais Boa, um caso mais um de caso. organização, de sim. comunicação. Mas é isso aí. Gente, obrigado, Robson, pelos seus cases aí de tantos anos de estrada. Bruno também, muito obrigado. Nada. Obrigado por participar aqui dessa... Que agradeço Esse nosso aí, bate-papo. uma honra participar dessa 8ª edição aqui desse Legal. Podflex, sempre agrega muito para nós também, né? Para nós, conhecimento, né? Esse bate-papo. E tomara que agregue aí a quem tá Aos nos nossos assistindo, né? colegas aí de indústria, De né? indústria, nossos parceiros. Também quero agradecer, né, pelo convite e falar um pouco do que a gente vive no dia a dia. Às vezes pode ser até... não é um exagero, é muito isso a vivência mesmo. Agradecer. E se a gente fosse falar de tudo aqui, acho que seria
teria que fazer uma série. Uma série. De vários Não episódios, seria né? Podflexo, seria série Flexo. De inúmeros Série problemas. Flexo, E às vezes a gente fala que nem o... Netflix. O Netflix. Tom comentou, parece bobeira, mas acontece, gente. É real. E eu O que às agradeço. vezes é muito simples, né, para você ou para outras regiões e culturas, né, no mundo, são novidades que demoram a chegar. Sim, como vários pontos, né? E eu quero deixar uma deixa. Os empresários, fazer um investimento, capacitar, recapacitar, abrir a mentalidade de alguns pontos de tecnologia. O Podflex está aqui para falar um pouco do mercado. É isso aí. E a capacitação ali interna, de repente você vai perder uma semana, você vai agregar muitos fatores para sua empresa, performance, fornecedor, a gente tem fornecedor de tinta, dupla face. Todos estão aptos hoje a dar capacitação, treinamento. O quanto isso vai somar para sua empresa, né? É. E às vezes esse detalhe passa batido. É Entender válido. as mudanças, né, que teve. Vou deixar um gancho aqui. Muitas pessoas não sabem o porquê que hoje você tem a tecnologia GTT do convencional. Tem quem explique, né? O porquê isso, né? Os fornecedores estão aptos aí a Estão aptos explicar. aí. Explique. Às vezes vai ser melhor para a gráfica, né? Vale a pena, né? Você faz vale uma... A pena, vale a pena. Tom, fechamos mais um Fechamos episódio, mais o oitavo o maior, episódio, hein? o maior O maior. deles. 2 anos de Podflexo. Bacana, bacana. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela audiência de vocês. Espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira. E até o próximo episódio do Podflexo.